Fala pessoal, tudo certo? Então, começamos aqui mais um programa, hoje mais um artigo que está para ser escrito e gostaria de agradecer a quem está aqui nos assistindo e o Matheus vai apresentar o convidado e passar o recado dele. Boa noite, pessoal. É mais uma vez uma honra ter um convidado de alto gabarito mais uma vez sentado à nossa frente. Antes de mais nada, eu tenho que lembrar de citar isso, pedir para que vocês compartilhem o link do vídeo, assistam o nosso programa, compartilhem com alunos de direito, com advogados, professores. É muito importante essa interação com vocês. O nosso convidado, mais uma vez, tem algo muito pessoal em relação a nós dois. Foi nosso professor também, então já tem uma admiração muito grande. Ele que é professor e advogado nas áreas trabalhista, processual civil, família e uma área importante que não tivemos aqui ainda, que é o direito cibernético. Doutor Eduardo. Doutor Eduardo Pereira, muito prazer estar ter o senhor aqui conosco e dizer, como o Matheus disse, mais um convidado da casa. Eu que agradeço aí o convite, fiquei muito lisonjeado aí pelo convite, realmente, né? Fiquei muito feliz de ver o teu projeto seu, o projeto do Matheus, acompanhei um pouquinho aí o teu final de trajetória na faculdade e, cara, realmente estou muito feliz de estar aqui, pode ter certeza disso. Que bom. Foi um prazer muito grande ter sido convidado. E você sabe que a minha resistência para fazer esse trabalho é muito grande. Sabemos. Como primeira pergunta, e eu acho que é a única pergunta que a gente tem certa a fazer, Eduardo, você pode contar a sua história pra gente? Cara, minha história é um pouco grande, né? Assim, vou fazer 48 anos agora, dia 25. Pode mandar lá o presentinho lá para casa, né? Vai chegar. É sábado agora, entendeu? Talvez não tenha festa, talvez tenha, não sei. Mas a história é um pouco grande, né? Um pouco complexa, com várias passagens, altos e baixos de vida. E que eu começo meio que fazendo dá até para fazer uma biografia a respeito, né? Então, eu sou um cara que começou a vida já sobrevivendo desde que eu nasci, entendeu? Eu fui adotado com meses de vida pelo primo da minha mãe, ou seja, dentro da própria família, né? Você vê que eu já tô até um pouco emocionado com isso, que é uma coisa séria de falar. E assim, uma família pobre, em Duque de Caxias, nasci no Rio de Janeiro, mas fui para em Duque de Caxias, fui adotado por uma pessoa que até hoje e sempre será o meu pai, e a minha mãe tá lá, né, que foi a companheira dele, ainda viva, sofrendo um pouco com a saúde dela, mas que numa condição, assim, muito, muito, muito precária, né, me deram uma segunda chance. Então, assim, normalmente as pessoas são adotadas por, né, famílias abastadas e tal, e começa a vida a partir dali, esquece o passado. No meu caso foi algo diferente. Eu consegui ser adotado por outra família pobre. Isso é muito, para mim, muito gratificante, porque eu cresci daquilo ali. Ou seja, o meu destino não mudaria, independentemente de onde eu estivesse, saído e qual caminho percorrer. Então acho que começa por aí, começa nessa história, né? Onde eu fui morar em São João de Meriti, a gente está falando aqui sobre Baixada Fluminense, né? E vivi muitas coisas que me levaram a chegar aqui onde eu cheguei hoje, né? Então, assim, o sentimento de justiça, a consciência de classe, olhar para baixo, olhar para cima com desejo, olhar para baixo com compaixão, isso me fez chegar até aqui de uma maneira bem mais tranquila. Pergunta alguma coisa, porque senão, para eu poder lembrar aí, começar a falar. Então, é muito importante você ter citado esse começo, porque a gente sempre pergunta o porquê do direito, onde que apareceu o direito na sua vida. Você deu um breve resumo do seu início de vida, de fato, né? Uhum. Sua infância, que foi muito importante, tenho certeza. E de algum motivo, de alguma forma, isso fez você enxergar no direito uma vontade, um desejo, como você disse, olhar para cima com desejo. E quando surgiu esse desejo? Então, o direito em si, ele acho que veio muito antes, né? Porque tudo eu questionava, tudo eu tinha um porquê, né? Quando você vem da Baixada Fluminense, na década de 80, onde a única coisa que você vê é quem tem poder pode tudo, quem não tem poder não pode nada, né? E morar numa comunidade, que agora a gente chama de comunidade, mas na época a comunidade tinha outra conotação, era aquele vilarejo, um lugar onde só tinham 2 ruas,
né? Onde eu fui adotado por uma família de negros, que a minha família é negra, até de origem mesmo. Então, meu pai é meu primo, praticamente. Praticamente não, é meu primo. Meu pai é primo da minha mãe biológica. Então, assim, eu vi muitas questões de racismo, vi muitas questões do tipo, olha, quando tu vê o carro da polícia, não corre. Porque se tu correr, tu vai tomar um tiro. Porra, eu não tinha ideia do que estava acontecendo com 5, 6 anos. Então, isso me deixou sempre incomodado com isso. E a única coisa que eu ouvia do meu pai você precisa ser militar para você ser respeitado, porque senão você não vai ser respeitado em lugar nenhum. Aquela crença, né, do militarismo dentro das famílias, principalmente das famílias que eram oprimidas e que, para poder se colocar numa condição de respeito, também tinha que se colocar no lugar do opressor. Isso me incomodava bastante. Mas era aquilo que eu acreditava, era aquilo que eu tinha como mente, né? E aquilo que praticamente eu segui durante muito tempo dentro dessa história toda, né? Então, são episódios que eu vi acontecer, né? A gente hoje fala, lembrando dessa época de 6, 7 anos, né? Que me incomoda muito hoje, mesmo como homem, né? Cis, com família, branco e tudo mais, me incomoda muito a questão da violência racial, me incomoda muito a questão da violência doméstica. Eu, quando tinha 6, 7 anos, eu vi o cara matar a mulher na porta da minha casa, cometendo um feminicídio. Isso tem 40 anos, mais ou menos. Olha quanto tempo que isso ainda não saiu da minha cabeça. E quando eu vou conversar com meus alunos, que eu falo a respeito disso, no projeto de extensão lá da faculdade, né, que agora o tema lá que está sendo violência doméstica, a primeira coisa que eu coloco é isso: um homem branco, né, em tese estabelecido, que poderia muito bem estar fazendo um discurso pró, né, o que a gente já tem estabelecido, e totalmente sendo contrário a isso tudo, porque eu vi acontecer, isso me incomodava, isso me incomoda até hoje. Então isso me fez um pouco diferenciado, até mesmo naquela comunidade, né? Uma comunidade pobre, onde brancos só tinha eu e mais uma outra família, entendeu? Então eu sofria todo tipo de preconceito, mas não era aquele preconceito que as pessoas falam assim, que branco só é preconceito. Não, não é isso. É que porque eles se incomodavam, principalmente, porque sabiam que eu poderia ter mais oportunidade do que eles. Meus amigos de infância. Hoje eu tenho alguns que ainda continuo convivendo, tenho uma amizade muito grande, os caras, vão na minha casa, eu vou à casa deles, eu frequento o lugar onde eu vivi, né? E até com muito orgulho, e eles também têm orgulho disso, mas naquela época eu não conseguia entender essa implicância, aquela coisa do tipo, ele está estudando, ele estuda, meu pai me botava para estudar todo dia, me exigia que eu estudasse, tinha umas situações, né, familiares um pouco complexas, mas ele me deu uma oportunidade, e não só porque ele tenha me dado, mas eu também via que a única maneira de eu sair daquela situação era estudando, entendeu? Isso não me fez melhor do que ninguém, mas para eles ali naquele momento, isso incomodava, porque a perspectiva dos meus amigos, dos meus colegas de infância, era viver, trabalhar na obra, ir para o baile funk, trabalhar na empresa X ou Y, né, com 14, 15 anos trabalhando, e eu com 8, 10, 12 anos, eu estava ali estudando, pensando em algo melhor. Isso tinha um peso muito grande, né? E hoje, falando isso, e vendo também, apesar, né, depois disso tudo, estudando, fazendo um pouco, né, do estudo sociológico, né, da filosofia, né, da própria antropologia, vivendo aquele espaço todo e revivendo aquilo, revisitando aquilo de maneira externa, eu consegui observar que muitas das vezes o que eu sofria ali não era racismo, não era preconceito. Era algo muito pior. Porque ver em mim uma falta de perspectiva que eles tinham para eles. Entendeu? E isso me doía muito. Porque eu conversava, eu falava e tudo mais. Mas eu sempre fui o branquinho playboy do lugar pobre, onde todo mundo estava ali se lascando e eu tinha que ficar ali estudando e tudo mais. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí, essa loucura toda. Você passa aqui pra gente esse relato, primeiro de ter sido adotado, né, por uma família que também era uma família pobre, e ter essa visão, que foi uma visão passada pelo seu pai, de ser militar. Só que você correu para o lado da advocacia, você partiu para o direito, resolveu fazer direito e foi para a advocacia, e são polos muito distantes um do outro. Então, em que momento se dá isso e como isso acontece? Então, cara, isso aconteceu bem antes. Eu também fui militar. Eu fui oficial do Exército. Eu segui, entendeu? Essa máxima de que só ali eu teria respeito, entendeu?
seguir mesmo, de uma forma assim, de acreditar que ser militar seria a minha salvação do mundo, que eu teria, né, o respeito imposto aí pela sociedade como um todo. Então eu segui. Eu primeiro fiz uma prova para fuzileiro naval, passei, fui visitar um amigo no campo de treinamento lá de Campo Grande, eu falei, cara, isso não é vida para mim não. Aí corri, né, porque eu falei, isso aí não funciona. Né, em tese eu pensava que eu era muito mais inteligente do que estar naquele lugar ali. Né? E depois, por um acaso, eu fui parar no CPOR. Por uma questão, vocês conhecem, né? Sim. Eu não sei se o Matheus fez, não. Não. Teve um colega lá da turma de vocês que estava tentando fazer, não lembro agora quem era. Acho que ele até saiu ele não finalizou com a gente, mas chegou a fazer sim. Lembro dele. Lembra, né? E aí o que acontece? Eu fui pro CPOR porque eu fiz técnico de contabilidade, fiz muita coisa. Fiz técnico de contabilidade. Nessa técnico de contabilidade eu conheci um professor que era meu vizinho e que começou a investir, tentar me ajudar um pouco, né? Meio que me adotar de novo na vida e me ajudando em algumas situações. E aí conseguiu me encaminhar para poder fazer o CPOR. Para eu fazer o CPOR eu precisava estar na faculdade. Naquela época a exigência só era estar na faculdade, né? E aí eu tinha a oportunidade de estudar na Unig, aonde você falou aí a respeito, né? E aí eu fui estudar na Unig, fiz informática na Unig. Uma questão até que eu ia ganhar uma bolsa, coisa do tipo, no final das contas, eu tive que me virar para arrumar um crédito educativo, né? Porque se eu não arrumasse o crédito educativo, porque nem dinheiro para matrícula eu tinha. Meu pai teve que trabalhar, né? Ele era prestador de serviço, arrumar uma grana lá, qualquer lá, para poder fazer a matrícula. Então eu fiz a matrícula e não paguei nenhuma prestação do semestre inteiro. Quando chegou lá para outubro, que abriram a inscrição para o crédito educativo, eu fiz a inscrição e na entrevista na época tinha entrevista, né? Com a assistente social, eu contei um pouquinho da minha história para ela, falei assim, olha, eu não tenho nem documentos para provar isso aqui, porque eu perdi esse documento da enchente, né? E foi verdade mesmo. Onde eu morava teve um lance de uma enchente lá e tal, levou tudo. E aí ela falou assim, tá, beleza. Aí eu consegui lá meus 80% e fiz a informática, né? Lá na Unig. Vários professores depois foram ser meus colegas de trabalho, também. Aí já mudou de instituição, aí eu fui para a Unigran Rio, ser professor na Unigran Rio, depois de formado. Mas na formação da Unig, eu fui para o CPOR, e fiquei no CPOR durante um tempo, né? Me formei lá, inclusive eu sou da turma do Rafael Tonassi, que é um colega de Nova Iguaçu, não sei se vocês têm contato, né? Ficou muito famoso na área trabalhista, preparando preparatórios de curso e tal. Então, eu gosto de citar algumas pessoas que fizeram parte disso. E aí, no CPOR, eu acabei meio que desistindo no final, porque tinha uma questão de vagas, né? E aí entra uma questão política no meio, que na época o governo cortou a verba dos militares e faziam com que os militares tivessem raiva do governo, na época, né, o governo Fernando Henrique. E eu também entrei nessa. Falei, pô, voltei nesse cara, esse cara me botou para fora. Como é que eu vou fazer agora? Vou voltar tudo de novo? Né? Mas passou. Até que eu, ainda na faculdade, né, quase terminando a faculdade, um professor chamado professor Luiz Carlos, dava carona da Pavuna, que nessa época eu fui morar na Pavuna, né? Eu evoluí, saí de São João do Meriti e fui morar na Pavuna. Pra quem não conhece, entendeu? A história é triste. Ou geografia seja, da Baixada. O fim do mundo começa e termina na Pavuna. Entendeu? Porque da Pavuna pro Rio de Janeiro e da Pavuna para São João do Meriti. Então, a gente brinca um pouco com isso aí. E nessa história toda, o Luiz Carlos me dava carona e ele me deu a oportunidade de começar a ensinar informática para ele no colégio. E dali eu comecei a dar aula para professores, coordenadores de outras unidades do município, do Rio, dando aula de Excel, Windows e tal. Ensinar o pessoal que não sabia nem mexer no mouse a começar a trabalhar com aquilo ali. E a técnica maneira que aí fui ver onde eu virei professor. Porque eu botava o pessoal para poder mexer no mouse, e o mouse duro ali na mão, aquela coisa toda. Irmão, sabe o que aconteceu? Eu falei, quer saber uma coisa? Vou ensinar esse pessoal a jogar paciência. Porque eles vão aprender a arrastar, vão aprender a dar os cliques, dar um clique e tal, e o negócio fluiu. Dali para frente, o que eu fiz? O Luiz Carlos me indicou para dar aula numa escola técnica, na Pavuna, Colégio Mercúrio, e eu virei professor de tecnologia da informação. Isso em 98, né? Fiquei nessa escola praticamente uns 4 anos mais ou menos, 5 anos. E aí foi quando eu estava contando para vocês aqui nos bastidores, né? Que eu dava aula no curso técnico, tinha minha formação militar, muitas das vezes eu não dava aula, dava palestra
para tirar os caras daquela concepção de que a vida, né, era fácil, era daquele jeito todo. E eu dava palestra realmente, não dava nem aula. Mas com o tempo eu fui passando a só dar aula, né? E nessas formações, o que acontecia? O moleque voltava lá no colégio com contra-cheque, né? E vinha me agradecer. Pô, Eduardo, aqui o contra-cheque, muito obrigado. Se não fosse você ter me ensinado isso aqui, né? Fazer um programa em Dell, fazer um programa em VB, fazer uma página na internet, pô, não tava ganhando aquilo. E eu olhava aquele negócio e falava, pô, não é possível. O moleque tá ganhando 3, 4 vezes mais do que eu dando aula aqui, eu vou fazer isso aqui a vida inteira. E daqui a pouco, para onde que eu vou? Né? E aí voltou, no meu pensamento, aquela ideia da época do teste vocacional. Que no técnico de contabilidade tinha um teste vocacional para o ensino superior, o que eu ia fazer. E na época o teste vocacional caiu, que eu era bom de exatas e bom de humanas. E, pô, o nego me chamou de maluco na época. Pô, esse cara é doido, né? Teste, hoje seria naquela época seria um teste inconclusivo, para onde que eu vou? E eu sempre quis fazer o direito, mas por uma questão de necessidade, eu fui para a tecnologia, inclusive através desse professor, né, professor Sérgio. E quando foi 2003, eu já meio insatisfeito, né, não com a educação, mas insatisfeito com a minha realidade de vida, que eu achava que eu não precisava ou não merecia passar por aquilo, né, ficar ali com aquele salário, aquele sacerdócio todo ali. E aí eu resolvi fazer o direito. Né, 2003 eu conheci minha companheira, que está comigo até hoje, e aí foi meu apoio, né, nesse sentido de mudar de vida. Eu entrei numa escola só para conhecer e sair, para você ter uma ideia como é que foi o negócio. Eu conheci ela em abril, em novembro eu tinha saído da escola. Só entrei para mim não conhecê-la. Isso em 2003. E aí, em 2004 eu fui fazer o direito. Né? E aí entrei para aquilo que eu realmente queria fazer, que era trabalhar com o direito. E na época, quando eu saí da escola, que eu pedi demissão, que aí entra o direito cibernético, eu cheguei para minha coordenadora e falei assim, ô professora Guaraciara, eu tenho uma notícia para a senhora. Eu estou saindo porque eu vou fazer direito. Ela, pô, tá maluco? Informática é a profissão do futuro. Que não sei o quê. Todo o direito está sobrecarregado. Tem um monte de advogados por aí. Você é bom na tecnologia. Eu falei assim, pois é, mas se eu ficar bom na tecnologia só dando aula ou fazendo prestação de serviço, entendeu? Isso não vai dar certo, não. Às vezes eu ia para casa do Matheus consertar um computador, eu ganhava era uma Coca-Cola e uma batata frita para consertar o computador do Matheus, porque eu não sabia cobrar, pô. Entendeu? Eu não achava justo aquilo. Então, isso aconteceu de verdade, né? E aí, quando ela falou isso, eu falei assim, não, mas não esquenta a cabeça, não. Porque lá na frente, quando eu me formar, eu vou dar aula de Direito e de Informática. E aí, o que vai acontecer? Quando eu tiver de saco cheio do Direito, eu dou aula de Informática. Quando eu tiver de Informática, eu dou Direito. E eu falei aquilo meio despretensioso, né? Só que a coisa foi avançando, eu entrei realmente na Faculdade de Direito, fui seguindo o que tinha que seguir na academia. Professora Patricia, você conhece bem, né? Era minha professora na graduação, e eu falava muito com ela. Assim, não, eu quero trabalhar com direito de informática e tal. Falava com outros professores, não, esse negócio aí é só o meio, não é você não vai ter esse negócio de direito cibernético, né? Direito digital, essas coisas não vão existir. Eu falei, não, tudo bem, então, vamos embora, a vida que segue. A vida seguiu, e eu entrei na praia, né, do direito cibernético depois da formação, né? Continuava dando uma aula de informática e passei a dar aula de informática e de direito. Em Nova Iguaçu, na Unigran Rio, lá primeiramente eu dei aula de informática, quando eu era lá no Iguaçuano. Aí, em 2000 e quanto que eu te dei aula? 2020. 2020. 20 ou 21? Não, 21. 20, porque a pandemia foi 20. Foi logo, eu eu comecei a acredito dar que aula, tenha aí sido logo segundo depois... semestre de 2020. Foi, porque eu lembro quando eu te recebi lá na faculdade, Sim. né? Que graças a Deus tenho uma amizade com a sua mãe Sim, eterna. trabalhou com meu pai. Trabalhei com seu pai, nem cheguei a trabalhar muito tempo com seu pai, mas por referência, né? Porque seu pai era muito, muito bem falado na escola do qual eu dei aula, né? Então, assim, falar no seu pai naquela escola era algo comum, todo mundo falava, né? Homenagem aqui que a gente pode fazer a ele. E aí, quando eu te vi lá, eu falei, cara, esse moleque tem que ficar aqui com a gente aqui. Botei uma pilha danada, não foi? Falei, não, vem cá, conversa aqui com a coordenação, entendeu? E aí deu tudo certo. E naquela época, eu voltei a dar aula de Direito na faculdade, né? E quase que parei naquele ano. Tá? Eu tava meio assim, meio voltado para a OAB como um todo, porque eu era coordenador adjunto lá da ESA, né? Na área de trabalho. E aí eu tava com meu tempo todo tomado para lá, mas acabei ficando lá na faculdade, depois veio a pandemia, e aí a história toda mudou
desde então, né? Porque o direito de tecnologia, na minha vida, passou a ter um pouco mais de importância. Por quê? Por mais que eu antes era só pesquisador, ali eu comecei a colocar em prática a tecnologia com direito. E aí o curso do Rio seguiu, entendeu? A gente não costuma fazer perguntas muito técnicas aqui, é mais mesmo sobre a trajetória, perguntas mais humanas. Mas é a primeira vez que nós temos aqui um profissional dedicado a essa área do direito cibernético, que é realmente a nossa atualidade, o nosso ainda é o nosso futuro, ainda tem muita coisa para ser explorada. E nós mesmos, até na nossa área jurídica, como advogados, hoje em dia cada vez mais conectados, nós somos vistos pela internet, pela rede social, a nossa maneira de trabalhar hoje em dia. Eu queria que você passasse um pouco, você como um especialista na área, do que precisa, não do que precisa mudar, mas como lidar com esse direito cibernético, tanto na atualidade como uma projeção futura, mas um futuro próximo. Do que você acredita que precisa, um caminho que precisa ser seguido. Então, o direito digital, ele passou a fazer parte, né, do nosso ordenamento jurídico, eu digo assim de uma forma mais clara. Eu ainda estava na faculdade ainda, em 2006, né, sai a lei do processo eletrônico, né? Por quê? Porque, como eu te falei, né, muitos advogados ou muitos especialistas na área jurídica não via a tecnologia como algo pertinente ao direito como um todo, via apenas como uma ferramenta, né? Só que a gente tem a questão de como ferramenta, mas também nós temos a questão de meio. Como assim meio? Né? As relações humanas, elas mudaram. Elas mudaram de maneira que nada que a gente faça nos afaste de um telefone celular, nos afaste de um tablet ou de um computador. Tudo que a gente faz, né? Hoje você casa por videoconferência, hoje você assina um contrato através do smart contract, você assina agora, autentica um documento, uma assinatura digital com o gov.br. Então, significa o quê? Que nada mais vai ser como era antes, do papel, né? E as pessoas um pouco confundem o que seria o direito digital nessa relação toda, achando que seria só apenas um meio, mas não. Passou a fazer parte das nossas relações. Então, hoje, você comete um crime, sim, através da tecnologia. Com a tecnologia. Você comete crimes tecnológicos, né? Sequestro de dados. Algo que algum tempo atrás ninguém falava. Eu poderia falar assim, não, eu mato alguém pelo celular, mato. Né? A gente tem vários casos aí, né, de situações em que vários crimes podem ser cometidos com o uso da tecnologia. E não apenas como meio, mas sim dentro da própria tecnologia. Sequestro de dados, falsificação de documentos, deepfake hoje está na moda. Né? Quando digo que está na moda, que é algo que era uma brincadeira e que acabou virando uma coisa muito séria. Né? Então a gente tem invasões de servidores, alterações de um plano de ação, por exemplo, de semáforos. Você pode invadir um servidor do centro de operações e criar um caos na cidade. E aí, está tipificado isso? Aonde é que está? Né? Então, eu entendo que a legislação do direito digital, ela vem ganhando força ao longo do tempo, mas ela precisa ainda de muita aplicação. Principalmente é que o direito é dinâmico. Então, a partir do momento em que fatos sociais ocorrem e que trazem problema à sociedade, é que o direito em si acaba atuando. Né? Exemplo, a Lei Carolina Dickmann. Aquele caso era um caso emblemático, onde eu sempre cito ele nas minhas aulas, onde quem cometeu aquele crime ou virou o fato atípico, tá certo? Ou tipificar o camarada em alguma outra, né, vertente lá do Código Penal para tentar punir, porque não tinha punição para aquele tipo de assunto. Né? Então, vejo por aí. Eu vi recentemente na internet, não lembro o nome do autor, que disse que todo direito seria digital a partir de agora. Porque o direito ele vem caminhando para se aliar com a tecnologia. Então, como você bem disse, o processo sempre e para sempre a partir de agora será eletrônico. A relação também advogado e cliente hoje passa muito por telefone, passa muito por videochamada, não são mais os encontros no escritório. Mas mudando um pouco o tema, você comentou que foi da parte de direito do trabalho, da comissão da ESA.
Aham. Também é uma das suas partes de interesse, o direito de família, que tivemos aqui a Carmen, que é nossa amiga e Uma referência. uma Parceira, referência referência. para todo mundo. E eu queria saber como entra para o Eduardo, como é essa relação com o direito de família, esse interesse no direito do trabalho, essas áreas que te interessaram dentro do direito. Então, eu tenho né, como eu te falei, meu teste vocacional deu tecnologia e ciências sociais, né? E eu tenho uma característica assim meio de camaleão, no sentido de que eu me viro com o que tem e vou atrás daquilo que eu quero, né? E as áreas em si, as áreas que eu normalmente atuo, são áreas de interesse pessoal, áreas que me incomodam como pessoa, como homem, né? Então, por exemplo, na área de família, eu vi violência doméstica, eu vi pais deixando de pagar a pensão, eu vi pais deixando de trabalhar para não ter que pagar a pensão, tá entendendo? Então, são situações que me incomodam muito e que me trazem, assim, não só uma curiosidade, mas também um sentimento de querer fazer justiça, né? Não que o advogado faça justiça, mas que busque essa justiça de maneira equânime. Então, assim, eu vejo que na área de família, que é onde eu tenho atuado agora bastante, porque parece que é assim, né? Parece que tem época. Tem hora que o negócio pinga, família pra lá, família pra cá e tal. E nessa história toda, eu acabei fazendo, né, uns trabalhos na área de família que acabaram me dando destaque, né? E algumas parcerias do qual eu fechei também vieram para esse propósito. Então, na área de família, eu vejo como uma questão de incômodo. Na área do trabalho, eu vejo uma situação assim... eu sou processualista civil, né? Também não sei se está no currículo ali, mas eu sou processualista civil. Na minha faculdade, quando eu fiz faculdade, a minha deficiência maior, eu falo para todos os meus alunos isso, é o processo civil. Eu acho que é o processo que você precisa aprender para poder trabalhar em qualquer área. Então, você pode ser do direito material de família, de trabalho, de penal e tal. Mas se você não sabe processo, irmão, esquece, né? E aí, nessa situação toda, eu queria dar aula de direito na faculdade, né? Isso é até um segredo aí que alguns sabem, outros não. E aí eu me candidatava, né? Eu era da informática, me candidatava para qualquer vaga. Até cuspe distância, se tivesse lá, eu me candidataria, porque eu queria dar aula de direito. Eu queria cumprir o meu propósito, que era trabalhar com direito e com tecnologia. E aí, à época... por um acaso, o mais fácil de entrar era direito de trabalho. E direito de trabalho, para quem trabalha, ou para quem, né, tem vamos dizer assim, uma aderência, uma habilidade um pouquinho mais avançada, cara, não tem mistério nenhum. Eu fico assustado quando eu escuto você, Matheus, ou qualquer outro falar assim, pô, direito de trabalho, isso aqui eu não sei nada, que eu não sei o que lá, não sei nem o que é o artigo 2º e 3º da CLT. Eu falo, pô, um troço tão fácil, tão tranquilo de atuar, né? Não que seja medíocre, mas eu digo fácil, no sentido de que qualquer um que se mergulhar um pouquinho, se dedicar 6 meses, domina o direito de trabalho, né? Tanto é que os nossos alunos da prática jurídica lá fazem esse teste, né? Você sabe disso. O 8º período é prática jurídica 2, que é direito de trabalho. No 9º período pode fazer a prova da ordem. O cara pode querer fazer o que ele quiser. Tributário, penal, família, mas ele vai fazer a prova de trabalho e ele passa na ordem. Entendeu? Por quê? Porque é questão prática ali, um negócio bem simples. E eu acabei me dando bem nessa história, porque direito de trabalho era a porta que abriram para mim, eu falei assim, essa que eu vou entrar, porque eu não posso perder as oportunidades, né? E eu sempre fui assim. Então, abriu oportunidade, irmão, eu vou. E aí, direito de trabalho foi o que me deu esse caminho. E até hoje eu atuo com o direito de trabalho, né? Hoje eu fico mais na retaguarda do escritório. Eu tenho lá 2 ex-alunos que estão lá me ajudando lá a tocar a área de trabalho, né? E estão atuando bem, sim. Então só fico mesmo na retaguarda para poder filtrar toda essa situação. Mas já fiz de tudo. Você possa imaginar direito, eu já atuei um pouquinho. Esse seu querer, ou melhor, seu enxergar a justiça, ou estar fazendo certo, porque, querendo ou não, a filosofia da nossa profissão é defender as pessoas, buscar o direito das pessoas. E você citou um ponto de que acho que eu fui um desses poucos alunos que não teve essa aversão ao direito do trabalho. Pelo contrário, meu primeiro contato já me fez me encantar e mergulhar no direito do trabalho. E justamente achar muito prático. Eu acho o direito do trabalho muito prático. Exatamente. Tanto quando você está estudando, ou, por exemplo, escolher fazer a prova da ordem no direito trabalhista, ou atuar mesmo na área trabalhista, acho muito prático.
Não tem bicho de 7 cabeças e, enfim, abrange bastante coisa. E o direito de família também entrou pra mim dessa mesma forma foi algo mais pessoal. Acho que o direito do trabalho foi profissional e o direito de família foi pessoal. Então, ouvindo você falar, eu me identifiquei muito com isso. E eu ainda busco algumas outras áreas de me especializar, que justamente essas áreas que eu tive dificuldade durante a graduação. Tirando o direito de família, o direito trabalhista e o processo civil, você já chegou a se interessar ou a mergulhar em algumas outras áreas que você viu que isso aqui não é pra mim, não é pro Eduardo. Então, eu tenho um fato, né? Eu comecei a advogar e tal, né? E aí um ex-aluno meu tinha um primo que estava com um problema na justiça, né? Tinha sido preso e tal. E ele veio e falou pra mim assim, porra, né? Sempre vem aquela história, vem sempre pela metade, né? Não, e assim, assado. Aí você vai, né? Especialista de nada, mas fala como se fosse. Não, pô, faz isso, aquilo, outro. Também é uma área também que eu gostei bastante, né? E aí, me contou a história uma vez, eu corri. Na segunda vez, eu falei assim, porra, minha filha tá nascendo, né? Tô precisando de dinheiro, vou lá. Aí fui pra ver a história do camarada, do primo lá do meu amigo, né? E graças a Deus, 99,9% dos meus ex-alunos são meus amigos. Entendeu? Sempre. Né? Tem uma facilidade muito grande de colocar o humano na frente de qualquer que seja a relação. Né? E aí eu fui lá ajudar o amigo. Cobrei 20 mil para poder fazer a defesa do camarada. Só que era tipo assim, algo bem sinistro. Tá? Roubo de munição do batalhão do BOPE. Não era coisa pequena, era coisa bem grande. E aí nessa história toda eu cobrei a grana, né? E fui lá para ver o camarada. Cheguei no presídio, nunca tinha entrado no presídio, porque na minha época não tinha oportunidade que vocês tiveram na faculdade, né? Patrici levou vocês para tudo quanto é lugar. Nessa época a gente não tinha essa... Era diferente, a correria era outra, né? E aí eu fui lá no presídio, só de ouvir aquelas catracas batendo, né? Aquilo já dava um nervoso tremendo. O cara assinou a procuração, fui instruir a ele, falei assim, ó, você não se mistura aqui com facção, você fica aqui no seu canto e tal, tua família vai te ajudar e tudo mais, né? Aquela orientação básica que você dá pro camarada, o cara, não, sim senhor, sim senhor. Beleza. 2 dias se passaram, meu camarada me liga. Dudu, o que foi? Pô, não, porque a minha tia tá ligando aqui porque levaram ele pro fórum, que não sei o que e tal, que ele falou com ela, que levaram ele pro fórum. E eu falei, como assim? Não, porque ele... Tá acontecendo alguma coisa. Falei, tá, pode deixar que eu vou lá. Dia seguinte, fui lá pra Itaboraí. Aí no meio do caminho, eu comecei a pensar assim, porra, como é que esse moleque ligou pra mãe dentro do presídio? Mas, vem na cabeça, né? A gente sabe, a gente não é inocente, nem nada. Falei, deixa passar, beleza. Léo, cheguei lá no fórum abre às 11. Normalmente eu chego antes do horário, cheguei 10 para as 11. Fórum abriu, fui pedir para ver o processo. Não, o senhor não pode ver não, tem segredo de justiça. Falei, como é que é? Não, tem segredo de justiça. Então tá bom, tem que esperar o juiz chegar. 1h30, mais ou menos, o juiz chegou. Cheio de segurança, aquela coisa toda. Eu falei, rapaz, o negócio aqui tá... Eu achei que fosse... O cara tava de bucha, né? Aí, amigo, peguei o processo do camarada. Não, aí pedi autorização. Nisso que eu pedi autorização, fui lá no cartório para pegar o processo. Quando eu cheguei, ela falou assim, não, quero pegar esse processo aqui autorizado pelo juiz e tal. Aí a mulher falou assim, doutor, mas espera aí que tem que abrir a porta para passar. Falei, pô, abrir a porta? Normalmente você vai lá e tem um espacinho assim, né? Para você falar com... Aquilo aí já é absurdo, o processo com esse volume. Aqui deve ter o quê? Uns 4 ou 5 volumes, né? Pô, abriram a porta. Veio uma mulher com um carrinho. Era quase da altura dessa mesa aqui, mais ou menos, entendeu? De volume do processo. Eu falei, porra, deu ruim, maluco. E nessa época, eu tava com um ex-aluno, Eduardo Domingos, até advogado, mora aqui na Barra, e ele foi meu aluno de informática e virou meu colega de turma no direito e começou a atuar comigo. Ele queria fazer prova para promotoria, né? Ministério Público, aquela coisa toda. E falei, Dudu, vamos lá, vamos embora que a gente vai pegar esse negócio. Fui lá fazer a análise. Meus amigos, levei o processo para Xerox, começaram a tirar Xerox. Aí a mulher falou assim, isso é daquele pessoal, né? Daquela operação, né? Aí tem o nome da operação que eu não vou falar aqui porque, né? Eu ainda tenho contato com o pessoal.
Aí eu falei assim, é. Aí eu falei assim, e aí, eles vieram aqui ontem? É, vieram. Eu falei, e aí? Ela, não posso falar nada não. Já virou a cara. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí vai eu. Comecei, enquanto tava tirando o copo, eu comecei a ler o processo. Amigo, gravações, assim, absurdas, de fatos, de tudo quanto eu andava. Eu dava aula nessa época na FATEC. Advogava, mas já eu tinha dado um tempo, né, da Unigran Rio e estava na FATEC, né? E aí, gravações que o cara andava no Mandela 1, Mandela 2, Mandela 3, Manguinhos, Jacaré, Nova Iguaçu, ele andava no Riachão, entendeu? Belfor Roxo, tudo quanto era Vila do Estéreo, Jardim Redentor, todos os lugares que eu ando, conheço, o cara já tinha se metido. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, meu irmão? E o pior é que o cara se colocava como inocente. E na gravação, não tinha nem como dizer que o cara era inocente. Por quê? O cara era gago. E na gravação... Muito característico. Não tinha como fugir. Porra, tudo era o gago. O gago era o gago, era o gago. Eu falei, porra, meu irmão, o que eu faço com uma situação dessa? Foi desse jeito, entendeu? Isso foi a minha primeira experiência no penal, assim, que eu falei, cara, fui embora. Saí de Itaboraí, vim embora. Liguei pro Eduardo, falei, Eduardo, cara, olha só, tu não quer pegar esse processo sozinho, não? Entendeu? Tô vendo que isso aqui, porra, é muita coisa pra mim, cara. E, tipo assim, eu tô com meus projetos aí e tal. Aí ele, não, mas por que houve? Eu falei assim, não, eu vou deixar o processo na tua casa, você lê o processo e depois você me fala. Aí ele, tá bom. Deixei o processo na casa dele, né? Dia seguinte ele me liga. Pô, Dudu, vamos fazer o seguinte, vamos devolver o dinheiro, porque a gente não tá preparado pra isso ainda não. E aí eu peguei e falei assim, cara, ele porque, pô, tua filha tá nascendo agora, né? Eu tô aí com a minha vida começando, entendeu? E eu tô vendo que isso aqui é muito maior do que a gente pode pegar. Ali eu aprendi que eu posso fazer de tudo na vida, mas eu não posso enganar ninguém na advocacia. Ou eu sei, ou eu banco o que eu sei, ou eu desisto. Não é vergonha nenhuma você dizer que não tem capacidade técnica para poder continuar com esse processo. Entendeu? E eu fiz isso. Eu falei, pô, tu não quer pegar ele? Não, cara, eu não pego não. Falei, beleza, 20 mil, gastamos 200, não sei se foi 200 ou 375 reais de xerox. Falei, ó, xerox a gente não paga, fica com o processo, mas vou devolver o dinheiro. Eu devolvi o dinheiro todo. Todo. Fui lá no presídio novamente, encontrei o cara, né, o gago. Falei, meu irmão, olha só, eu olhei o teu processo, olhei a tua, né, tua ação penal, tô vendo aqui que você tá com um problema muito sério, tá? Mas nem eu, nem meu colega aqui temos condições técnicas de te atender. Eu acho que você precisa de um advogado mais experiente. Eu tô começando agora a advogar. É uma área que eu até gosto, penal, queria muito seguir no penal, mas aquilo ali me fez, né, automaticamente dar uns 2 pés atrás, né? E eu acredito que seja melhor eu parar por aqui e não prejudicar a tua defesa, né? Porque talvez isso tenha consequência maior para tua vida, né? Eu acho que isso não é legal. Até porque eu conheço a sua família e tudo mais. Eu acho que eles precisam de algo melhor para você. Eu, não, tudo bem e tal. Nisso tinha um advogado atrás de mim, um advogado de facção, que me viu, né, comentando. Aí perguntou assim, qual foi aí? Eu falei, meu irmão, a situação é essa. Cara, ele deu um pulo, agarrou na grade. Ei, chama ele. De lá pra cá eu não soube mais o que aconteceu com o camarada. Entendeu? Aí, claro que depois disso eu soube mais algumas coisas, mas a gente conversa nos bastidores a respeito. Entendeu? Mas por isso que eu falo pra todo mundo. Sabe fazer? Faz. Não sabe? Ou busca quem sabe, ou entrega o ouro. Fala, ó, pra mim não dá porque eu não posso ser multi-especialista sem conhecer o mínimo da coisa. Entendeu? Por isso que eu, vamos dizer assim, ingresso em determinadas áreas, mas pela questão principalmente processual. Então eu entendo de processo, matéria eu vou atrás. Agora, questões que realmente vão fugir da minha zona de conforto, né, ali de conhecimento, cara, não faço. Fazendo agora uma defesa, porque o Matheus já fez a defesa dele, de que se interessa pela área de família, vale eu fazer a minha. Meu mestrado está sendo para a área de constitucional. Então, sim, não estou fugindo tanto. Não está fugindo. Estou próximo. E tenho interesse também pelo processo civil. Então, não estou... Então, vou me defender. Só, você nem pode falar que não tem interesse pelo processo civil. Nem pode, porque as pessoas que você conhece no processo civil são, assim, algo... São poucas, tá? né? São poucas. Eu tenho uma história com o Câmara muito interessante. Pois conte. Se possível. O Câmara, ele foi minha referência em processo civil
para me virar na faculdade. Porque eu li o livro dele na madrugada, porque eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. O tempo que eu estava livre, eu estava na faculdade à tarde estudando. Né? Então, meu processo civil foi processo civil com alguém, TGP aqui com alguém que não gosto nem de lembrar, com outro ali. Então, meu trauma era processo civil. E eu falava, meu irmão, sai da faculdade, a hora que eu tiver um dinheirinho, eu vou fazer processo civil. E, por um acaso, né, na faculdade, eu li o livro do Câmara. E eu falo isso para todos os meus alunos até hoje. Eu falo que aprender processo civil, assim, de forma clara, leia o livro do Alexandre Câmara. Por quê? Parece que ele fala contigo no livro. É ou não é? Sim. Parece que você... Eu agora que eu, né, conheço a voz, conheço a pessoa, isso. mas antes, quando eu lia, parecia que ele estava falando comigo lendo o livro. Porque ele não fica artigo X, Y, Z, não. Ele vai contando a história de uma maneira que ou você entende ou tem algum problema na tua vida. Pode ter certeza disso, né? E aí, o que aconteceu? Eu me virei no processo civil, quase fiquei reprovado na faculdade, né? Fiz uma recuperação, uma V2, AVS, que, pô, fiquei desesperado, chorei pra caramba depois da prova, porque eu falei, não posso ficar reprovado, porque a minha meta era pra terminar a faculdade em 5 anos, e se eu perdesse o processo civil 2 ou 3, eu ia me prender tudo, né? E aquilo me deixou meio traumatizado. E aí, quando depois me formei em 2008, em 2012, eu fui pra PUC. Sem pretensão nenhuma de, né, conhecer Alexandre Câmara ou qualquer outro, né? Mas fui pra PUC por quê? Porque esse Eduardo já tinha me dado a planta que a PUC estava à frente no processo civil, principalmente porque muitos professores faziam parte das comissões que implementaram o CPC 2015. Né? Eu falei assim, pô, tiver oportunidade eu vou. E fui. Né? Conheci lá o Ronaldo Kramer, que era um dos coordenadores da PUC, vice-presidente à época da OAB, que viu meu interesse pelo processo, viu aquela coisa toda, né? E numa dessas aulas, e não era aula magna, era aula de verdade mesmo, Alexandre Câmara estava lá dando aula. Pô, aquilo... Tô até vermelho agora, de lembrar, sabe? Aquela parte de assim, tu vê o cara na tua frente, né? Uma experiência única, tá? Naquele primeiro momento. E aquilo me deixou um pouco mais entusiasmado com a área de processo civil, porque, de fato, ele falava, né, do processo de maneira que ou você entende ou você entende. E aquilo foi seguindo. O Kramer, na época, me convidou para fazer parte, não para fazer parte, mas participar, né, do Fórum de Processualistas Civis, Fórum Permanente de Processualistas Civis. Eu nem imaginava que o Câmara fazia parte disso. Para mim era uma coisa de estudante de pós-graduação. E aí eu comecei a participar, né, desse fórum. E um dos eventos foi em Minas Gerais. Então saí do Rio, peguei o avião, fui para Minas. Clima, né, o tempo estava horroroso e tal. E aí, olha a história, hein? E aí eu tava lá, cheguei lá, conheci, o Kramer me apresentou as turmas, né, do qual eu podia fazer parte. Como eu já atuava na área de trabalho, vi lá a plaquinha, né, que eu não sou louco também de me envolver onde eu não sabia, né? Vi a plaquinha, aplicação no processo civil no processo de trabalho. Eu falei, opa, é aqui que eu vou entrar, né? Entrei pra sala e tal. E nisso, quando eu fui ao banheiro, pô, tô lá no banheiro, né? Normal, cada um fica no seu canto, né? Pô, vem o Câmara para do meu lado. Aí, faz o quê? Olha pra onde? Né? Aí, olhando pra ele e tal. E aí, beleza? Beleza, já te conheci ele da PUC, mas era um papo informal. E aí comecei, né? Ele começou a interagir, eu não, porque o senhor... Ele, pô, senhor? O lugar desse aqui tô me chamando de senhor, pô? Tá de brincadeira comigo? Aí que caiu a ficha. Eu falei, cara, eu não sou qualquer um, né? E também não estou com qualquer um. Eu tô aqui porque eu mereço estar aqui. E dali virou, né, uma tietagem até maior. Onde o Câmara tava eu atrás. Pra saber o que ele tava fazendo e tal. Mas ali tinha nomes, assim, do Brasil inteiro, né, do processo civil, que, né, eu posso citar alguns, mas assim, que o Câmara ali foi marcante. E o que foi marcante para mim? Que no processo civil, nessa turma, a gente tinha que falar sobre processo eletrônico. Olha aí. E eu criei 2 enunciados defendendo a aplicação do processo civil no processo de trabalho, principalmente em relação ao envio de documentos pelo meio digital. Na época a petição não era direto do sistema. Você enviava o documento. E como eu conhecia da tecnologia, eu sabia que eu podia enviar um documento quebrado para cumprir o prazo
E depois, quando o juiz fosse abrir o documento viesse, né? Que o pessoal antigamente achava que era vírus. Mas não é, você pega a característica do documento, muda o edit no regedit dele, e ele vai aparecer um monte de símbolozinhos, né? E eu coloquei aquilo no enunciado e levamos para a plenária. Aí na plenária, o único que sabia de tecnologia era eu. E a Juliane Facó, que era a presidente da minha turma, ela falou assim, na hora de falar sobre esse enunciado aqui, você que vai explicar. Cara, já era tipo assim, final de festa, processo de trabalho, ninguém queria saber do processo de trabalho, todo mundo já tinha ido embora de Minas, ou estava passeando, né? Ou já estava voltando para o Rio, ou para a sua cidade. E quem estava ali na mesa, na primeira cadeira, querendo saber a respeito do processo eletrônico? Alexandre Câmara, né? E aí, nessa situação toda, ele começou a questionar e eu comecei a explicar o porquê daquele enunciado, que aquele enunciado tinha a ver com a possível má-fé do advogado em subir um documento com as características quebradas que iriam, né, prejudicar o processo como um todo, porque iria acontecer o quê? A devolução do prazo, já que o documento foi enviado da forma correta, no prazo e tudo mais, e que a qualidade do documento estava ruim. E aí foi uma discussão interessante ali naquele momento, né, onde eu consegui falar com Alexandre Câmara de igual para igual, me deixando muito mais à vontade, porque eu estava falando na minha zona de conforto, que era o processo eletrônico, que era o direito digital. E aí ele perguntou, como é que ele falou? Ele falou assim, tu sabe processo de trabalho, processo civil, processo digital, tu é da onde, hein? Eu falei, fui teu aluno lá na PUC, lá no Rio, entendeu? Eu não sei só essa coisa, eu não sei só isso não. Também sei muito samba, sei muito carnaval. Ele, disso aí eu não gosto não. Aí brincou comigo e foi embora. Entendeu? Então isso marcou bastante. Tanto me marcou que a gente passou a ter uma amizade, né? Assim, respeitosa como ex-aluno, como colega, como, né, processualista muito grande. Eu continuei seguindo tudo aquilo que ele vinha colocando. Convidei ele algumas vezes para ir ao Unigran Rio, né? E aí tem outra história engraçada dele, que ele foi na Unigran Rio comigo. Essa mostrou a pessoa que é o Alexandre Câmara, né? É aquele negócio, as relações pessoais elas são muito mais importantes do que profissionais, para mim, pelo menos para mim. E eu convidei ele para ir na Unigran Rio, falei com ele assim, tu já foi lá na Lapa, mas eu precisava que tu fosse em Caxias. Aí ele, cara, Caxias eu vou, mas eu não posso ir com a estrutura que eu fui para Lapa, porque dali eu já estava indo para casa. E eu não tenho como ir a Caxias. Eu falei assim, não tem problema não. Eu alugo um carro, porque eu tô com um carrinho velho lá, que eu ganhei um carro de um cliente, né? Eu tava sem carro, o cliente me deu um Clio, né? Eu andava com aquele carrinho para baixo para cima, que era o que me quebrava em 2015, 2016. E aí eu falei com ele assim, não, então eu vou alugar um carro para você poder ir até a Caxias, ele vai te levar e te buscar. Ele, não, tá maluco? Contigo eu vou até no Fusca, hein? É só você lá em casa me buscar que tá tranquilo. Né? Se eu tava apaixonado ali, eu fiz o quê? Quase casou. Quase casei, Falei, eu tô casado, né? E aí eu peguei o meu Cliozinho, todo ferrado, fui lá pra Tijuca, ele morava na Tijuca à época ainda. Nervoso, falei, tomara que esse carro não quebre no meio do caminho. Pelo amor de Deus. Entendeu? Gasolina tinha, tava tudo direitinho, mas falei, o carro é velho mesmo. Cara, ele foi lá em Caxias, deu a palestra, voltei com ele pra casa, entendeu? E de lá pra cá, bicho, assim, não tem mais o que falar a respeito, entendeu? Então, a minha história no processo civil começou com Câmara e continua com ele até hoje. Incrível isso, parece ter uma relação também, porque eu, quando entrei na faculdade, tive processo civil e no início não gostei. Mas ouvia de todo mundo, você tem que, pelo menos, conhecer processo civil. Você pode não gostar, pode não ser a sua área, né? Mas você tem que saber processo civil. Aí, e sempre daquela forma ou 8 ou 80, então se eu não amava, eu odiava. Sim. E aí me deram como referência, assim, já que você não gosta, toma o livro do Alexandre. Estuda o livro do Alexandre Câmara. E eu peguei aquilo e assim... parecia realmente que ele estava conversando comigo. Exatamente. Então, eu pensei, olha, ele não está me dando uma aula, ele está batendo papo comigo em um livro. E aí, comecei aquela admiração pelo Alexandre, procurei mais coisas dele, e me parecia ser uma pessoa muito simples, muito tranquila, dado a referência que ele é. Porque em qualquer lugar, com qualquer pessoa da área do direito, se você fala sobre o Alexandre Câmara, ela fala de forma diferente, é um respeito diferente. Não, muda o comportamento. E aí, a guarda baixa. Isso, e eu comecei a ter ele como uma referência, não só dentro do processo civil, não só como professor, porque por sonho, eu sempre tive o sonho de ser professor.
Então, não só como Eu professor, falava que tu mas era como louco, né? pessoa. Lembra que eu falava? Eu falava. Mas não como pessoa também. Porque é uma pessoa com um conhecimento absurdo, é uma pessoa com um respeito absurdo e de uma simplicidade. Então, Exatamente. nós conversamos com o Alexandre Câmara aqui, nós tivemos o Alexandre Câmara no podcast. Eu só vim aqui por causa dele. Brincadeira. E quando terminei a entrevista, se as pessoas quiserem, que estão acompanhando, se você também quiser, no final da entrevista eu termino falando pouco, porque eu estava quase chorando. E eu terminei a entrevista chorando. Exatamente. Porque eu tive com o meu Pelé dentro do direito. Por 2 horas, 1h40. É o Zico. É o Zico. O meu Zico dentro do direito. Eu não não posso falar do Zico porque eu não sou flamenguista. Mas Então não acabou de... não. Assumiu aí. Não pode. Assumiu. Mas, então, quanto a essa relação, eu também tive essa relação com o processo civil. E te peço aqui, agora voltando para o Eduardo, te peço para contar alguma história a mais. Eu percebo que você vai falando da sua vida e vai lembrando de muitas histórias. Você tem mais alguma história para passar dessas interessantes? Cara, de história, né, dessas de, né, principalmente furadas no direito, tem uma outra que eu estava te contando aqui, né? Essa foi engraçada, né? Que, tipo assim, eu na faculdade, normalmente eu faço isso, eu só conto história triste. E, né, eu acho que é uma coisa interessante isso que eu falo, olha só, chegar aqui e contar vantagem para vocês é muito fácil. Eu vou deslumbrar, né, uma perspectiva de vida que lá na frente você não vai ver, né? Então isso eu acho que não é legal, né? Então eu sempre conto algumas histórias tristes. Uma delas foi uma cliente, né, que me ligou num sábado, 7h30 da manhã mais ou menos, que estava saindo da delegacia, porque ela tinha ido ao motel com o ex-marido, entendeu? E lá tinha acontecido um incidente, né? E aí eu fui perguntar o que tinha acontecido e tudo mais, né? Não aqui fazendo nenhuma apologia à gordofobia, pelo contrário, mas a história tem essa dinâmica, né? Porque o que aconteceu lá foi isso, né? Era uma mulher grande, forte, gorda de verdade, né? Assim, um corpão mesmo, tá? E o ex-marido, pô, meio metro, assim, sabe? 1,5 metro e tal, né? Só que normalmente eles marcavam os reencontros, né? Fazia lá os redates dele lá e tá tudo certo. Nesse dia eles foram pro motel, tá? E aí passaram a noite juntos, aquela coisa toda. De manhã, quando ela tava saindo, o segurança do hotel chamou para cobrar a ela o valor adicional, porque ela rasgou o lençol do motel, né? E aí rasgou, não rasgou, né? E aí nessa história toda, chama a polícia, vai todo mundo pra delegacia, ela foi sozinha, ela resolveu lá com ele lá e me ligou depois. Falou assim, isso cabe um, né? Falou logo, se cabe um processo, não, falei, isso cabe uma ação, não um processo, cabe uma ação. Mas, dona Moraes, como é que eu faço para poder escrever isso? Vai me relatar? Ela me relatou tudinho. Inclusive dizendo que o cara acusou ela porque ela era gorda e tudo mais, aquela coisa toda, né? E aí, numa situação do tipo, vamos pra audiência. Como é que eu vou contar a história? Ele tinha um lençol, ela pegou o lençol, tá? Já que ela pagou pelo lençol, ela levou o lençol, né? E queria explicar a dinâmica do ato sexual dela, como é que ela rasgou o lençol daquele jeito, sendo daquele tamanho, entendeu? E ela falou assim, porra, não cabia nem na cama direito, como é que pode? Não. E aí... Eu não sabia o que fazer, né? Calma, né, tentando manter, e a juíza começou a ficar animada com a história e perguntava mais. Fim da história, né? Foi uma situação ali meio complexa e tal, que eu acabei resolvendo, a gente ganhou a ação, né? A gente ganhou a ação, tranquilo, falei, pô, agora vamos só esperar para receber. Essa parte da história que eu não te contei. E aí o que aconteceu? Passado o tempo, os caras não recorreram, né? E aí tem cliente que acompanha o processo junto contigo, antes de você. Então ela sabia direitinho quando havia movimentação processual. O processo eletrônico trouxe essa facilidade para todo mundo, acesso à justiça. E ela acompanhava. Nisso que ela acompanhava, tipo assim, numa quarta-feira, e eu mandei mensagem para ela e falei assim, ó, o mandado de pagamento saiu. Tá? Eu tô indo lá buscar amanhã ou sexta, e aí eu vou marcar contigo para poder fazer, né,
o pagamento direitinho, tirar meus honorários. Ela falou assim, eu já sei, eu já fui lá buscar. Eu falei, como é que é? Ela, eu já fui lá buscar, já peguei, já tô com o mandado de pagamento na mão já, tô indo no banco. Depois a gente conversa. O silêncio é esse mesmo. Foi desse jeito. Foi depois Só respirou, leu a Aí eu mensagem. respirei e falei, porra, e agora? O que é que eu faço? Falei, essa mulher não vai pagar. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, cadê o dinheiro? Eu só lembrava do constrangimento que eu passei fazendo aquela ação toda, passando aquela situação toda, e o dinheiro, né, meus 20% lá dos 7 contos, né, jogado no ar. Cara, comecei a procurar a mulher, mandava mensagem, e nada. E aí, né, tecnicamente você fala assim, pô, perdeu. Eu falei, não perdi não, porque se tem uma coisa que eu faço, é ir atrás até o final daquilo que eu acredito que é meu. O bicho foi parar dentro do Jacaré. Lá dentro do Jacaré. Entrei no Jacaré, não fui, né, de terno e gravata, né? Porque se eu fosse, eu ia falar que eu tava pregando, ou então que era algum deputado, alguma coisa assim, né? Então não fui terno e gravata, vestido normal, cheguei lá, entrei, perguntei ao pessoal, falei assim, olha, eu tô vindo aqui porque eu preciso cobrar. Só que nessa época que eu fui, tava pacificado, né? Só quem Pra quem não conhece, é uma comunidade do Rio de Janeiro perigosa. Então, perigosa, bem perigosa. Hoje eu não passo nem perto. É complicado, né? E aí, naquela época, em tese, era pacificada. Aí eu fui lá, peguei um mototáxi, subi, fui lá onde a mulher morava. Gritei, chamei, todo mundo veio, menos a mulher. Falei assim, não, eu só quero meu dinheiro. Porque eu trabalhei, eu quero meu dinheiro. Tava começando a advogar, cara. Quando começa a advogar, você passa por cada aventura, sabe? E aí, nessa situação toda, ela falou que ia me pagar. Não, eu vou te pagar. Marcou comigo na Central do Brasil. O cara foi lá. E eu, que nem otário, né? Fui também. Cheguei lá e não, porque eu vou te pagar. E o tampinha, né? Meio metro lá. Eu olhava pra cadeira e falei assim, pô, cara, vocês vão me dar essa volta mesmo depois de tudo que eu fiz com vocês e tal. Eu sei que nessa história toda, né? Eu perdi lá meus honorários em cima daquela situação. Mas aprendi. Falei, a partir daqui agora, nunca mais advogo sem um contrato. Nunca mais advogo sem colocar que o mandado de pagamento, se possível, venha do meu nome. Se não, cara, vai dar ruim. Entendeu? Então, é uma história assim meio cabulosa que não sei se era essa que você estava lembrando, mas se lembrar de outra eu te conto. Assim como foi importante pra você fazer aquela ação penal pra saber que nunca mais você faria. Ter que explicar a posição sexual. Meu né? Deus. É que você foi contando, eu fui imaginando uma sala de audiência tendo que relatar E o isso. rasgo, cara. E o rasgo no E eu lençol, que porra, quem vai olhar aquilo? Mas como? Tipo assim, a mulher falou, eu não tenho nem tamanho pra rasgar o lençol só com esse pedacinho Meu aqui. Deus. Entendeu? Ela mesma falava. Então é um negócio assim bem inusitado, né? O pessoal acha que é tranquilo, Não. sempre vai ser muito de boa advogar pra A esse tipo de advocacia coisa. é quase uma guerrilha, rapaz. Pega uns barracos assim, umas coisas assim. A área de família também tem muito, né? Penal, peguei bastante depois, né? Principalmente violência doméstica. Tem muitas coisas agora acontecendo aí, a gente tá pegando. E eu sempre adoro advogar pro lado da vítima, né? Porque quando eu pego autor do fato, né? Cara, eu já falo logo, meu irmão, daqui pra cá você não passa. Se você passar, eu te abandono. Porque não concordo, tá? E o cara chora, né? Muito engraçado. Por que ela fez isso comigo? E tal. Então você vai passando por experiências assim que você fica meio... Teve um que chorou, mas chorou. Aí a minha companheira de trabalho lá, né? A Gabi, que foi minha aluna, trabalha no escritório comigo. Ele, Edu, ele tá mentindo. Eu falei, eu sei que ele tá mentindo, deixa ele acabar, pô. Deixa acabar a mentira. Pô, tem que esperar, daqui a pouco ele volta ao normal, deixa ele. Entendeu? Então, advogado tem que ter um filtro muito grande, porque senão você perde. Você entrou num ponto importante, que é você sempre dar preferência a atuar pelo lado da vítima. Uhum. E muita gente que tá de fora do direito por completo, ou acha que a gente só advoga para um lado ou só advoga para o outro. Sim. Ou você é advogado do cara que cometeu o crime ou você é advogado da pessoa que sofreu. E não. Ambas as partes te procuram. Sim. E cabe você escolher. Todas as áreas. Todas as áreas que Todas as áreas. eu pego. Direito de família, pode ser o pai ou a mãe. Violência doméstica, né? Também. Na área trabalhista, eu pego empresa. Empregador, empregado. Né? Aí tem gente que escolhe um nicho de mercado e vai. Né? Eu, normalmente, por enquanto, ainda pelo menos na área trabalhista, eu faço as duas áreas. Né? Advogo
tanto para o empresariado quanto para o empregado. Entendeu? Mas isso te toca de alguma forma? Eu sei que você falou que realmente tem essa posição, mas isso te toca de alguma forma quanto ao Eduardo como pessoa e não somente o Eduardo como advogado? Ah, toca, pô. Claro que toca. Eu não consigo separar aquilo que eu estou vendo ali, né, da minha vida pregressa. Acho que todo mundo passa por isso, né? Ontem eu estava até comentando com vocês, estava ouvindo um jornalista ontem comentar que na profissão de jornalista, né? O cara é jornalista e tal, e ele tem juízo de valor daquilo que ele está falando? Tem. Ele tem viés político? Ele tem. Ele tem concepção de vida? Ele tem. Só que na hora que ele está dando a notícia, ele tem que estar dando a notícia da uma forma mais técnica possível. O advogado é a mesma coisa. Eu tenho a minha história, né? Então, o que eu sinto, o que eu vi de injustiça com pessoas, comigo, humilhações e outras coisas mais, violência de tudo quanto é tipo, né? E aquilo ali me toca, pessoalmente. Então, mas só que naquele momento ali eu não posso, né, mostrar o Eduardo, eu tenho que mostrar o advogado. Tem noites que eu passo sem dormir com processos que me incomodam, né? Alguns processos aí na área de família, principalmente, de ver algumas injustiças e tudo mais. Então eu fico assim, pô, tomara que eu resolva logo isso, tomara que eu resolva logo isso. Por quê? Porque eu vejo o que aquela pessoa está passando, o que aquela criança está passando, né? Então eu sei muito bem como é que isso é importante, né? E aí por isso que muitas vezes eu procuro não judicializar e sim mediar e conciliar. Que acho também é uma parte importante de ser falado. Exato. Fica à vontade se você já quiser emendar, porque... Não, porque muita gente acha que é só guerra, né? Sim, Era e não é. exatamente isso que eu ia te perguntar, sobre esse assunto. Só qual assunto? Sobre essa questão de mediar e não judicializar tudo. Eu sou da geração, tá? Que inclusive nas minhas aulas eu faço isso muito bem. Eu ensino o camarada o direito, mas mostro para ele que é o seguinte, não adianta você ficar ali brigando com uma ação por 10, 15 anos, e quando você vai fazer a conta daqueles 10, 15 anos, né, em relação aos honorários, você fala, porra, tô trabalhando de graça até hoje. Porque o cliente ele quer saber do dinheiro dele imediato. Ele não quer saber que daqui a 10, 15 anos, né? Um bem jurídico que você esteja ali pleiteando, pô, depois que ele perde o objeto, já era. Para que você vai brigar por aquilo, né? Então, hoje, a nossa justiça, ela busca muito mais a chamada justiça restaurativa, né? Ou seja, voltar ao status quo daquilo que você, né, pretendia, do que você modificar aquilo causando prejuízo para alguma das partes. Então, conciliar é a minha praia. Mediar é a minha praia. Embora eu seja bastante, né, vamos dizer assim, brigador, no sentido de acreditar nas coisas, de correr atrás, né, para mim, né? Mas o que eu posso conciliar dentro da advocacia, eu concilio. Eu chamo eu já coloco nas minhas petições assim, ó, possibilidade de acordo direta com a outra parte. Sem precisar, estou agora com 85 execuções, tá? Um negócio legal, entendeu? E aí o que ocorre? Lá eu já coloquei lá, na própria petição eu coloquei 3 possibilidades de acordo. Para poder, porque eu tenho que resolver. Não adianta eu ficar ali brigando, indo, penhorar uma televisão do cara, que o cara só tem aquela televisão, não vou conseguir, né? E aí você vai passar e aquele lance do ganhou e não levou, Sim. Isso tá por fora, isso não funciona. E algo que também é muito difícil, ou melhor, complicado, principalmente na área trabalhista, eu percebo, desde que eu me interessei mais ainda na faculdade e comecei a acompanhar a área trabalhista, que é justamente fazer o cliente entender o que ele de fato precisa. Porque muitas das vezes o cliente não quer aceitar o acordo e acaba perdendo. Mas isso é pela lenda que o direito do trabalho traz, uma lenda rançosa, né? Uma coisa ruim, né? Que eu até bato, né? Quando as pessoas falam mal do direito do trabalho, eu defendo não porque ainda atuo na área, mas principalmente porque é a postura que o advogado trabalhista teve durante muito tempo. É uma crítica muito forte que eu faço e, concordando ou não, o meu ponto de vista é esse, né? Qual é? Ação, tá? Inclusive, quando eu dou aula de processo, eu falo sobre isso, tá? Porque no passado eu dava aula de processo e tinha que falar dos ritos. Então, tinha rito sumário, sumaríssimo e ordinário. E eu falava, o advogado que entra no rito ordinário, mas ele sabe que o direito do cliente dele é de R$3.000, ele está fazendo isso porque ele não sabe advogar na área trabalhista. Tinha até aquela máxima, né, que
Seu advogado não serviu para penal, não serviu para civil, não serviu para nada. Vai fazer trabalho, que trabalho você... O advogado né? trabalhista, ele É existe ainda esse... Eu acho que a em todos maior os estima aspectos. em cima é a do advogado trabalhista. Exatamente. Tanto na atuação processual, como lidar com o cliente, até a própria aparência do advogado Exatamente, trabalhista. eu ia comentar, a gente vê na exatamente. internet Ela é citada. coisas do sempre, tipo. Vocês, né, foram uns que foram os precursores de alunos bem vestidos na faculdade. Poxa, muito obrigado. Eu sempre brinquei com vocês em relação a isso, pra vocês ficavam me imitando, né? Só melhoraram botando aquele tênis, aquela coisa toda. Mas é por aí. O advogado trabalhista é aquela, gravata torta, né? Todo suado. Acordo. E o processo não é assim. E aí, o que que eu enxerguei? Que o camarada, ele fazia o quê? Olha, a ação de 3 mil. Só que como o cara não sabia liquidar a petição inicial, aí ele metia lá, inventava um monte de pedidos, metia o dano moral lá em cima, para poder cumprir lá a regra dos 40 salários mínimos, para poder sair do rito sumaríssimo e rito ordinário, só porque ele não sabe liquidar. Aí o cliente, quando olhava a ação, que via na ação 45 mil, o que ele pensava? Vou ganhar 45 mil. O cara me vendeu aqui o peixe que é 45 mil, vou ganhar 45 mil. Aí quando chegava na hora da audiência, vamos pro acordo, né? Porque pela natureza alimentar do direito de trabalho, né? O que o empregado está buscando ali, como é alimentar, todo mundo provém o acordo. Inclusive, a própria CLT coloca, né? Abertura da audiência, final da audiência, temos que tentar a conciliação. E aí fechava o acordo em 2.500. O direito do cara era 3. Fechou em 2.500, só que a valor da ação era 45. O que esse cliente faz quando vai no teu escritório? O que ele vai falar pra você? Fala aí. Ele quer o máximo Você que ele me pode fez alcançar. perder 42 mil. Perdeu Não o é? dinheiro. Ou vai falar pior. Vai falar assim, o Matheus, aquele advogado sério, Ele me levou enrolado, 40 mil. ele fez lá um acordo lá com o meu empregador e levou 42 conto. Exatamente. Quantas vezes eu ouvi isso? Até que eu fui entender a dinâmica, né? De que aquilo ali, na verdade, era uma falha do advogado trabalhista. Por quê? O cara chega no escritório, o direito deles são 2. No passado, antes da reforma de 2017, é uma reforma que ela não foi boa no aspecto material do direito do trabalho, mas no aspecto processual, eu entendo como processualista que ela foi muito, muito útil. Tá? Por quê? Ou o cara sabe advogar no direito do trabalho ou ele não sabe. Porque antigamente o que o cara fazia? Ele chegava e eram 2 pedidos ou 3, ele botava 15. Se colar, colou. Pegar um acordo lá, faz o leilão no acordo, tá tudo certo. Eu vi isso acontecer, eu ficava irritado. Né? Com a reforma, o que o rito ordinário passou a fazer? O pedido agora tem que ser certo, determinado com valor. Então, doutor, agora você tem que aprender a advogar na área trabalhista. Você vai precisar liquidar cada pedido. E outra, não foi só isso. É que quando mudou, também mudou a sucumbência. Exato. Que não tinha. Quando passou a ter honorário de sucumbência no direito do trabalho, meu irmão, advogado caiu deu na cabeça, porque ele falava assim, agora eu vou ter que explicar para o meu cliente, olha, você está pedindo isso, isso e isso. A gente tem como provar? Não, mas... E sempre vem uma história, né? Meio cabulosa, porque eu advogo para os 2 lados, então eu vejo os 2 lados. Eu fui conciliador também na civil, então eu via lá o cara chegar com... O que me irritou na conciliação lá atrás foi isso, né? Que eu vi que o cara falava assim, não dá para a gente fechar um acordo em R$50? O cara só queria levar alguma coisa. A mesma coisa na trabalhista. E aí o que passou a acontecer? O advogado precisou explicar para o cliente, olha, você só tem direito a isso, isso e isso. Se eu colocar isso que você está colocando aqui, você não conseguir provar, ou eu não conseguir convencer o juiz, você vai ter que pagar os honorários de sucumbência ao advogado da outra parte. Agora eu vou ter que pagar? Tanto é que de 2017 a 2020, 2021, o número de ações trabalhistas caiu drasticamente. Despencou. Despencou porque a lenda que se colocou, não, agora não tem mais direito para o empregado. Não é isso. É que o direito tem que ser justo. Eu não posso advogar para o camarada que está inventando para mim que fazia hora extra que não fazia. O cara fazia 12 horas extras por dia. Pô, ele morava onde? No trabalho? E a gente escuta umas coisas assim meio absurdas, né? Então eu entendo muito nesse sentido de que a área trabalhista ela não é ruim. Você só precisa ser advogado de verdade, né? E nisso eu ensino na aula. Eu cobro, coloco, olha, é por aqui. Você vai fazer os pedidos, tem que ter prova.
tem que ter realmente, né? Eu até brinco, para poder brincar com o penal, eu falo, ó, tem que ter a tipificação trabalhista aqui no negócio, né? Para o cara poder entender que o delito trabalhista ele vai existir e se você conseguir provar, você vai ter. Agora, caso contrário, você não tem. E dou exemplos de casos concretos onde eu perdi na sucumbência, minha cliente me pagou os honorários, recebeu, perdeu na sucumbência e pagou o advogado da outra parte, ficou com menos do que ela me pagou. Isso acontece? Mas tem que ser claro, tem que ser explicado. Acho, como ainda não entrei na área do processo civil, né? Então, é uma área muito interessante, você falando do trabalho, e o trabalho já não é tanto a minha casa, é mais a casa dele. E queria te fazer uma pergunta agora, quanto ao Eduardo professor, porque nosso papo aqui, você vem sempre falando, eu digo muito nas minhas aulas, eu falo muito nas minhas aulas são, sim, então eu vejo muita vontade em ser professor. Sim, e por mais que eu tenha brincado com você a respeito. Voltando, como você tinha dito no início do nosso papo, sempre quis ser professor, né? Então, assim, como é o Eduardo professor? Porque a gente está conversando aqui muito com o Eduardo advogado, né? Que sempre vem falando desse outro lado e desse amor pelo outro lado. Então, como é o Eduardo professor? Então, eu consegui mesclar algo que era, vamos dizer assim, a minha vida, né? Minha trajetória de vida foi ou é educação, né? Que vai mudar a minha vida, ou nada. Porque talento zero pro futebol, né? Até que eu jogo uma bolinha, mas não dava nem para poder, né? Frequentar, né? A pelada do solteiro e casado lá do Cobrex, lá onde você conhece lá, né? Eu gosto de brincar com os lugares que eu conheço muito, então fica mais fácil, né? Então, futebol zero. Cantor, pior ainda. Galã, nem se fala. Porra, falei, cara, né? Só tinha que fazer uma coisa. Ou estudava, ou não mudava de vida, né? Eu tenho uma história de um camarada que, quando eu era pequeno, eu frequentava a casa dele, por conta de um colega de colégio, né? Que era filho dele. Ele falava assim, Rocinho, você tem que estudar. Mas você tem que estudar muito, porque você é muito estudioso, inteligente. E você tem que estudar para você inventar uma maneira de acabar com as armas do mundo, que as armas do mundo é que matam as pessoas. Aí você fala assim, pô, quem é esse cara, né? Então, uma outra parte da história da vida minha, entendeu? O cara era um dos, né, quando era pequeno, né? Um dos famosos grupos de extermínio que tinha na Baixada Fluminense. Caramba. Entendeu o negócio? E olha o que eu convivia, olha como é que eu vivia, né? E pequeno, com, sei lá, 10 anos de idade, e eu falava assim, porra, legal, vou estudar. Vou estudar porque é melhor estudar, né, do que mudar de situação. E é verdade mesmo, isso foi um fato relevante. Então, eu sempre tive na escola a minha única e exclusiva opção. Ou eu estudava, ou eu estudava. Tanto que uma época, né, quando meu pai, até estava falando, brincando contigo ali fora, uma época que meu pai estava com dificuldade financeira para pagar a escola, eu também tinha aprontado como filho, né, aquela coisa toda. E aí, entre castigar ou não, ele falou assim, porra, olha só, não tem mais dinheiro para pagar a tua escola. Eu falei, não tem não, beleza. Fiquei um dia em casa, 2 dias, a minha mãe doida como era sempre, né. Ele falou assim, pô, faz o seguinte, vou fazer coxinha de galinha, tu vai vender lá no shopping do Grande Rio, entendeu? Naquela direção de lá. Ela falou assim, não, você vai vender coxinha de galinha, pra poder pagar o dinheiro e fazer a sua matrícula. Eu falei, porra, beleza. Pô, mas pobre é uma situação, né? Muito complicada no sentido de dignidade, né? E a soberba, por mais que você não queira, você, quando tem uma vidinha mais ou menos, você acaba se achando na condição de que você é melhor do que os outros. Como é que eu podia sair dali e vender coxinha de galinha na rua, né? Aí o que eu fazia? Ao invés de ir pro lado do Jardim Íris, eu ia pra trás pra Venda Velha. Ia andando aquelas ruas todinhas lá, vendendo coxinha de galinha, né? Pra poder fazer a grana. Já tava quase conseguindo a grana inteira. Até que meu pai descobriu que eu tava vendendo coxinha de galinha. Eu falei assim, não, vou pagar a escola porque eu não passar vergonha, né? Peguei esse cara pra criar. Porra, agora a família toda vai saber que ele, em vez de estar, né, tendo o mínimo de educação possível, tá vendendo coxinha de galinha, então eu parei de vender coxinha de galinha e fui estudar. Então, nessa minha trajetória de escola, né, eu sempre tentei ser o melhor pra mim, não pros outros, no sentido de disputar com um colega de turma, nada disso. E melhor ainda, eu ensinava os colegas, entendeu? Onde eu morava, eu garoto, né, eu ensinava polinômios. Eu, na 6ª série, eu tava ensinando polinômio pro cara da 7ª e 8ª. Eu parava pra ensinar. Então, porra, aquilo pra mim sempre foi
o objetivo. E com o tempo foi passando e eu fui adquirindo, né, conquistando muitas coisas na minha vida através da escola, eu falei, cara, isso aqui é meu. Inclusive esse professor Luiz Carlos. Ele falou assim, porra, tu ensina tão bem, tu não quer ser professor, não? Aí eu falei assim, tá maluco, rapaz, você vai ser professor? Eu dava aula no CPOR, olha só. Eu dava instrução no CPOR, né? E era uma coisa interessante. Mas, assim, pensar em ser professor como um todo não era uma coisa de realização de vida, mas era muito mais reflexo daquilo que eu vivia na escola, né? Nessa situação toda, quando eu comecei a dar aula, né, no Colégio Mercúrio, dava aula de informática, e como eu te falei, o que eu fazia era dar palestra sobre história de vida. Tudo que eu vivia até ali, até os meus 20 anos, comecei a dar aula com 21 anos, né? Então, ou seja, quando muita gente começa a vida, eu já estava correndo atrás do prejuízo há muito tempo, né? E aí, o que eu fazia muito era dar palestra de história de vida. Porque, embora fosse uma escola particular, no centro da Pavuna, classe média, né? Todo mundo que estudava no Mercúrio e tal, mas o público era um público difícil. Era um público que tinha oportunidade de estar bem, mas não aproveitava, não via aquilo. E eu via essa situação toda, né? Então, assim, eu nunca abandonei a escola, nunca abandonei da aula, nunca abandonei os meus alunos, meus amigos, que eu fiz muitos, né? E, assim, quando eu saí da escola que eu dava aula e comecei a estudar o direito, né? O que eu falei pra você? Ó, eu vou dar aula de direito e vou dar aula de informática. Eu não pensava em advogar como um todo, entendeu? Eu pensava em seguir a vida acadêmica, que eu acho que era a minha vivência ali. Mas, cara, o direito é muito grande, é muito amplo. E uma coisa que eu não tive oportunidade de trabalhar com tecnologia, propriamente dito, né? Nem se compara o que eu já fiz no direito e o que eu fiz em tecnologia, né? Então, assim, tecnologia foi muito mais uma ponte para eu poder alcançar o direito como um todo. E a advocacia, ela foi apenas o motivo de eu continuar dando aula, né? Então, assim, como professor, eu tenho uma relação maravilhosa com você, com a minha aluna, né? Ou ex-aluna que está aqui do lado, né? Que veio aqui prestigiar. E N alunos que eu tenho aí como amigos, né? Porque eu não só ensino, né? Eu mostro o caminho, eu dou a dica, eu coloco o camarada, eu vejo o aluno Leonardo não apenas como mais um número. Nunca chamei meu aluno de número e nunca esqueci o nome de nenhum aluno, né? E assim, falar meus alunos, meus queridos, nunca falei meus alunos queridos, né? Porque parece que é uma retórica muito até sem sal. Você vê que isso não soa bem, né? Agora, quando você fala com intimidade, que você chama o cara pelo nome, e quando você vai dar a nota, você lembra, porra, o Léo deu mole aqui, ó, né? E aí de chegar no dia seguinte, você chegar e eu, porra, Léo, como é que você faz um negócio desse aqui? Né? São coisas desse tipo. Ontem aconteceu um exemplo, né? A gente está lá com um projeto na faculdade que aluno do primeiro período já está fazendo prática jurídica de forma alternativa. Primeiro período. Tem uma disciplina chamada Conceitos Básicos e tal, de prática forense, então eu coloquei esse pessoal para fazer. E aí tem uma turma que ela é muito mais assídua, né? Um grupo de alunos dessa turma é muito mais assíduo. E tem um rapaz, né? Não vou citar o nome dele aqui, mas ele já sabe que é. Ele vai ver o vídeo e ele vai saber. E aí ele, por coincidência, não sei se foi no dia de manhã ou se foi no dia anterior, ele virou e falou para as meninas assim, acho que o Eduardo não gosta muito de mim não, porque eu não sei o quê. Ai, mas que é isso? Pô? O Eduardo passa aqui toda hora, vê a gente à toa, começa a mandar a gente fazer um monte de coisa, tu tá reclamando que ele tá mandando fazer alguma coisa? Não sei. Aí, desse jeito, né? Por coincidência, cara, isso é uma coincidência muito, muito natural. Ontem, quando eu cheguei lá no NPJ, eles estavam lá, né? E aí... Não, fui na sala, fui dar aula pra eles, né? Cheguei pra dar aula de manhã pra eles. Aí nisso que eu cheguei pra dar aula, ele tava na minha frente assim, aí eu comecei a falar sobre a semana de audiências simuladas que tá tendo e tal. Eu olhei pra ele e falei assim, vem cá, por que tu não tá indo pro NPJ? Pô, cara, tu não quer aprender não? Tal. Dei aquele toque. Na hora, as alunas todas olharam pra cara dele, ele ficou meio sem graça e tal. Aí quando foi à tarde, ela foi me contar. Poxa, ele tinha acabado de falar que você não se preocupa com ele, que você não gosta dele e tal. Então é muito isso, né? Eu acho que eu tive na educação uma oportunidade de mudar a minha vida. Na verdade, eu não mudei minha vida. A minha vida foi construída na educação, né? E isso me fez acreditar que eu não tenho um aluno.
Eu tenho um companheiro de conteúdo que eu tô passando naquele momento e que no segundo momento ele vai estar comigo trabalhando, ou vai estar comigo curtindo, vai estar comigo rindo dos outros colegas, né? E outras coisas mais, entendeu? Você comentou sobre talento e eu lembrei porque eu ouvi a minha vida inteira que se eu não estudasse, se eu não me dedicasse, eu seria um talento jogado fora. Sabe? Eu vi isso a minha vida inteira durante minha formação de vida e até hoje escuto. Hoje não mais, não tanto, mas até hoje escuto. Eu queria saber como o Eduardo, que é essa pessoa que passou aqui no programa e quem te conhece de fora do programa e teve a oportunidade de ter aula contigo, é uma pessoa que observa muito talentos e que dá essa motivação aos talentos que observa. Então, o que o Eduardo entende quanto a esse negócio de apostar em talento, em ser talentoso e usar o talento a seu favor? Cara, você é um exemplo claro disso, você sabe disso, né? Esse diálogo foi eu que te dei. Foi eu que fiz esse discurso pra você. Falei, você é um talento que não pode ser desperdiçado. Falei isso pra você quando eu te revi lá entrando na faculdade, o tempo foi passando e eu brincava com a sua mãe quando eu via, falava assim, ó, nosso filho tá sendo bem tratado aqui e tal, mas é um talento que não pode. E a perspectiva era tão grande, o depósito, né, naquilo que você poderia ser como pessoa e como profissional era tão grande que a gente teve um embate, né, um embate assim, uma história bem legal. A Carmen sabe disso, quando a Carmen veio falar comigo assim, Edu, o que você acha? Dá uma oportunidade pro Léo assim assado? Eu falei, não. O Léo é muito grande pra estar nessa situação, entendeu? Você não entendeu quando eu falei aquilo pra você. Entendeu? E eu fiz aquilo com força mesmo, porque eu lembrei do teu pai, lembrei da tua tia, lembrei da tua mãe, né? E vi que você é um cara que merece muito mais, cara. E você tá aqui hoje e eu tô muito feliz por isso. Valeu? Vamos chorar os dois. Os três. Mas foi verdade. Eu briguei com ele, ele ficou umas 2 semanas assim, sem entender o que eu tava falando. Eu lembro um pouco disso de... E eu falei, irmão, você é um cara que, porra, tu tá aí, ó. Inclusive, não foi só isso não. Depois ele aprontou como aluno, né? Começou a querer... Aí, quando eu falei que ele era muito bom, ele achou que já tava na nuvem. Virou pavão. Aí botou o pavão lá fora, sabe? Aí eu chamei de novo. Falei, olha só, não é assim não. Calma. Volta aqui, meu filho. Não é assim não. Segura tua onda aí que, Ele pô... vai acabar comigo. Não foi? chamei. A gente tava no shopping fazendo atividade jurídica no shopping. Sim, e chegou no final, não, social. porque eu tô escrevendo... Tá, eu falei, beleza, mas cadê? Cadê a matéria, né? Cadê o Léo Matéria aqui? Não quero saber o pavão que enfeita é a gente. Você não pode enfeitar pavão não, irmão. Você tem que, né, gatinhar, correr atrás, fazer o teu, porque o pé no chão é tudo. E eu já passei por isso, né? Tô como eu te falei, daqui a pouco vou fazer 48, né? E a gente, às vezes, deslumbra algumas coisas. Colocam a gente num patamar, né, que se a gente não tiver o pé no chão, quando a gente cai, cara, a gente não volta mais não. Exato, eu bato muito nisso sempre quando a gente tá conversando sobre o programa, sobre os projetos, sobre os convidados. Nós tivemos, assim como você, em todos esses episódios, convidados muitíssimo importantes na área jurídica. E nós ouvimos de uma convidada aqui, da doutora Bianca, até fazer uma menção a ela, de que não é normal 2 jovens ter esse sucesso tão rápido. Exatamente. E no dia que nós gravamos esse episódio, no caminho pra cá, a gente tava conversando sobre isso e eu passei pro Léo de que a gente realmente não tem a grandeza do que a gente tá fazendo, mas isso é bom. Exatamente. E até citei isso no programa também, porque faz com que a gente mantenha os pés no chão. Ter acesso a essas pessoas, até a você mesmo, porque eu confesso que eu não conheci esse seu lado até emotivo. Porque o durão, né? a gente escuta, exatamente, a gente escuta pelos corredores que o Eduardo é carrasco, o Eduardo é durão, porque você de fato cobra, mas não é uma cobrança porque você quer prejudicar o aluno, você quer extrair o melhor do aluno e você tem esse olhar, essa percepção do que é o melhor para aquele aluno. Infelizmente, para a nossa turma, que fomos os bandeirantes ali na universidade, nós não tivemos a oportunidade de ter mais aulas com você. Sim. Como professor, nosso professor. Tivemos uma amizade de corredor. Eu lembro até que uma vez, um momento que marcou, o Léo tava comigo, a gente tava subindo as escadas e conversando sobre a prova da ordem,
e você passou direto, mas ouviu o assunto, voltou pra perguntar, e aí, e a prova, e aí, já fez e tal. E você se preocupa até hoje com isso, porque eu acompanho seu Instagram e vejo que você posta de todo mundo que faz. Então você, de fato, tem esse olhar de não só de professor, mas de cuidar da gente. Cuidar dos seus alunos. E tenho certeza que os alunos que ainda são seus alunos, que estão assistindo isso, vão... alguns conhecem... Agora pegaram meu ponto fraco. Vão te chamar de chorão agora. Não, eu sempre fui. Mas mais uma vez, a gente percebe que no programa a gente consegue acessar esse tipo de lado das pessoas que não é conhecido. Na nossa área jurídica é muito difícil enxergar esse lado humano por trás do profissional. E você resumiu isso aqui bastante. Mais uma vez aqui na mesa, lágrimas caíram. Esse pessoal quer acabar comigo. O que se tornou até comum, porque a gente de fato se emociona ao contar a nossa história, ao ouvir a história do nosso convidado, a saber dessa importância que a gente tem na vida dos convidados. Eu confesso até que eu perdi um pouco o fio da meada aqui da pergunta. Eu ia te fazer uma pergunta mais técnica, mas acho que nem cabe mais fazer essa pergunta técnica. Mas... foi perguntar em educação, pô. Educação não tem como, né? É a veia de tudo. Mas na sua primeira resposta aqui, e inclusive você se emocionou ao começar a responder, que você citou da sua família, do seu pai, que te deu essa segunda chance. E eu ouvi uma vez de um colega que também veio da Baixada e que teve um pai que se esforçou muito para pagar um colégio particular, que era um colégio caro. E ele era o mais pobre da escola e o mais rico da rua. Então ele sofria preconceito dos dois lados. É isso aí. E você contando a sua história, eu lembrei muito disso. Que ele não se envolvia tanto com os amigos da rua, porque ele era meio excluído, porque era o playboyzinho. Exatamente. E na escola também ele era excluído, porque ele era o pobre. No meio do... E você vivenciou isso. De fato é um preconceito. A gente pode citar que é um preconceito. Mas que foi sua segunda chance que fez você se tornar o que você é hoje. E você citou também um ponto importante, porque como eu vinha mencionar, com o nosso programa a gente recebe muito das pessoas, quando for um convidado de tal área, pergunta isso. Quando for uma mulher, pergunta isso pra ela, quais são os desafios. A gente perguntou isso pra Carmen, perguntou pra doutora Bianca. E você entrou num ponto que já comentaram comigo. Uma conhecida, eu não vou citar o nome porque não sei se ela vai se sentir confortável, que ela também foi adotada. E ela teve também essa segunda chance de vida dela. Foram situações diferentes, não foi pela mesma família como foi pra você, mas é um assunto que existe um processo a ser seguido, muitas pessoas buscam esse processo, e você é uma pessoa que entende de processo e viveu essa situação. Então, voltando um pouquinho pra área técnica, mas também pro seu lado humano, pra sua história de vida, eu queria que você, Eduardo, advogado, e o ser humano Eduardo, passasse um pouco desse processo. Como isso, de fato, mudou a sua trajetória e que você passasse para as pessoas que estão nesse processo, ou de adoção, ou de ser adotado, porque pessoas também nos assistem de todos os universos, passasse um pouco disso para essas pessoas. Cara, eu tenho um exemplo, até você falando aí, eu fui lembrando, né, de um vizinho, um amigo, né, de condomínio, e ele tava numa época, né, todo final de semana era churrasco, né, então cerveja e tal, e aí ele pegou, me parou pra conversar comigo. Ele, Edu, fez praticamente a mesma pergunta que você fez. Cara, não posso ter filho, a mulher lá, tá querendo filho e tal, não sei o que lá. E aí, eu tô pensando aí em entrar num processo de adoção. O que você acha? Aí, mais ou menos a mesma coisa, né? Sim. Aí eu falei com ele assim, tava bastante à vontade, né? Tava bastante introvertido. Falei, cara, olha só. Eu não sei se eu, Eduardo, teria coragem, ou, né? Não falo coragem, mas vou dizer assim, eu hoje não sei se eu faria. Não tenho nenhuma objetivação na vida de reproduzir aquilo que aconteceu comigo. Do tipo, né? Normalmente o cara é adotado, ele adota alguém e tal, faz aquela coisa toda. Por quê? Porque a minha história de vida ela não é fácil. Então, por mais que eu tenha amor aos meus alunos, por mais que eu tenha amor às minhas filhas e tal, e outras coisas mais, mas eu acho que falta, né, alguma coisa. Ainda não encaixou, o quebra-cabeça não encaixou totalmente. E qual a parte que não encaixou?
é entender de verdade o que é o amor. Entendeu? Como assim? Falei pra ele assim, bicho, se você for adotar uma criança, você tem que ter na tua cabeça o seguinte, que aquilo ali vai ser o amor da tua vida. E você vai ter que esquecer que ele não veio de você. Que é um amor, vai ter que ser um amor incondicional, como se teu filho fosse. Por quê? Porque qualquer passo que você der, ou que você fale, entendeu? Que demonstre arrependimento, que demonstre, né, que aquilo ali não foi legal, o cara vai carregar aquilo ali pra vida dele inteira. E de repente ele não vai conseguir nunca mais ser a mesma pessoa. Ele pode tentar, ele pode fazer de tudo. Por isso que eu tenho meus adotados, né? São todos meus adotados. Por quê? Porque é muito complicado. Quando você fala com teu filho, você tem que ter essa concepção. Eu posso até não ter nem conhecimento técnico para poder explicar isso. Mas assim, quando você fala pro teu filho, que você dá uma bronca no teu filho, que você dá uma palmada no teu filho, e que é teu filho, na nossa concepção de, né, até sendo forjado por uma família que não tem nenhuma estrutura, nenhum conhecimento, nem nada, então eu ainda não consegui abstrair esse entendimento, né? Então, quando você fala a respeito disso, você fala assim, então você tem que tratar como se fosse teu. E se você não tiver amor para isso, esquece. Então, assim, tu quer adotar? Adota. Mas você tem que olhar para ele e falar, ele vai ser teu filho hoje, amanhã e sempre. E esquece de onde que ele veio, como ele veio, do que ele foi feito. Né? Porque a pior coisa do mundo é se um dia você virar pro teu filho e falar assim, porra, por que eu peguei essa criança para criar? Já que lá na Zona Sul, entendeu? As madames, ao invés de pegar uma criança, pegam um cachorro, que é muito mais fácil. Porque se der problema, é só jogar na rua, ou então deixar lá no canto lá. Quando eu contei isso pro cara, bicho, ele desabou de chorar. Entendeu? Então, assim, amor é algo que você não explica. A minha filha, né? Agora fez 15 anos. Ela virar e falar assim, pai, você tem... Tipo assim, né? Às vezes tá brigando, né? Aquela coisa toda. E uma vez ela me perguntou alguma coisa do tipo se eu teria coragem de fazer mal a ela, alguma coisa. Aí eu virei pra ela e falei assim, como é que eu vou fazer mal a alguém que tem a minha carne? Então não tô preparado ainda pra poder... Tá entendendo o que eu tô dizendo? Sim, tô entendendo. Então, assim, até então, esse preconceito que jogaram em cima de mim, ainda não consegui me desfazer dele. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho capacidade de falar pra você, cara, se você tem, né, ideia de passar o amor que você tem pra alguém de maneira incondicional, sem culpa, faça, porque é a melhor coisa do mundo. Entendeu? Então é mais ou menos isso que eu imagino. Nós já estamos caminhando pro fim do programa, infelizmente. Mas E eu nem contei a você- história de carnaval, hein? Vou ter que voltar aqui. Então, pode, Na- é verdade, teremos que ter um retorno. Mas você estava falando de amor e eu acho que seria o melhor gancho possível para eu fazer uma pergunta que, às vezes, quando as pessoas sentam aqui, nós fizemos essa pergunta para Carmen, que quase chorou. Cara, o Eduardo pai, o que é o amor por Eduardo pai para as filhas do Eduardo? Porra, não tem comparação, bicho. Entendeu? Não tem comparação. Não existe, não existe. Se você pudesse deixar um recado para elas, julgando que estamos na internet e que vai ficar para sempre. Porra, bicho, não tem nem comparação. Minhas filhas são tudo pra mim. Entendeu? Eu brinco com o Bernardo, né? O preceptor, né? Qual o regime do teu casamento? Aí ele fala assim, é semi-aberto. Porque é de dia na rua e de noite com as minhas filhas. Entendeu? Então, assim, elas são algo que não tem... Elas serão vamos dizer assim, elas vão perpetuar aquilo tudo que eu acreditava que um dia eu podia dar pra alguém. Talvez aquilo que eu não tive de verdade, entendeu? Então, assim, muito pouco tempo pra contar uma história. Teria que fazer uma terapia de grupo, chamar 10 psicólogos e tal, né, pra colocar. Mas de uma forma legal de falar, entendeu? Elas são, assim, tudo que eu realizo de vida, de que eu conquistei. Entendeu? Tudo que eu não pude ter como família, como coisa, como o vínculo familiar, né, que eu tenho com a mãe delas, com elas em si, entendeu? A mãe dela não foi escolhida à toa para ser a mãe delas, porque, né, com
com toda essa história de vida, o que eu mais queria era o quê? Era, né, não repetir aquilo que eu passei. E eu nunca fui preparado para aquilo. Então, por coincidência, ou por obra do destino, né, que seja, né, e eu tive a oportunidade, né, de falar assim, porra, se eu for embora hoje, elas estão muito bem encaminhadas, né, e principalmente com essa garra toda de estudar. Minhas 2 filhas estudam, uma tá sem estudar aí um tempo aí porque o colégio tá em greve, e ela fala assim, porra, rapaz, tu não vai lá falar com o presidente não? Porque, porra, tá em greve, porque eu já conversei com o presidente, né, com o presidente atual. Isso, quando a minha filha nasceu, com 15 anos, há 15 anos eu tive para apresentar um projeto para ele. E assim, aí a pequenininha fica assim, pô, tu não vai falar com o presidente não? Eu tô sem estudar. Entendeu? E assim, umas coisas meio loucas. Aí ela tava me explicando aquecimento global. 8 anos. Aí eu falei assim, hoje no carro, eu falei, cara, mas como é que tu aprendeu isso onde? Eu estudo, né? Ou seja, aquilo que eu passo para vocês, eu faço questão de fazer em casa. Entendeu? E uma coisa que eu vou dar para elas que eu aprendi também, que ninguém tira, é a educação. Aprendi isso com um professor também, Zé Eduardo. Ele falava, olha só, pode acontecer de tudo na tua vida, mas uma coisa que teu pai nunca vai deixar de ser importante é porque ele te deu algo que ninguém nunca vai te dar e que você nunca vai perder, que é a educação. Então acho que isso aí acho que muda, né? Muda a nossa história. Você, por exemplo, tá? Sabe disso, você sabe disso, né? Na história de vida que a gente teve, que a oportunidade que a gente teve, vidas difíceis que a gente teve, história de vida, né? A minha, então, era super revoltada, minha vontade, quando eu era pequeno, né? Era de mudar o mundo de outra forma. E hoje eu tenho pavor, até do que eu pensava quando eu era garoto, quando eu era adolescente, revoltado com os preconceitos, com os bullying que eu sofria, né? Com as humilhações e tudo mais. E eu vi na educação isso de uma forma... E que você falou aqui, você não usou a palavra, eu também gostei de você não ter usado, que é a palavra humildade. Não precisa utilizar essa palavra, entendeu? Ela tem que ser vivida, tem que estar aqui dentro, entendeu? Não precisa você ficar todo, não, eu tenho humildade. Não, vai vivendo. Exato. Entendeu? E o detalhe, humildade implica, né, vamos dizer assim, incomoda o adversário, incomoda os outros. Porque quanto mais você é humilde, quanto mais você, né, vai alcançando as coisas sem prestar atenção, sem olhar, pô, eu tô aqui, igual hoje, eu tô aqui com vocês. Pra mim é uma honra estar aqui. Entendeu? E assim, de verdade. Eu tava preparado assim uns 2, 3 meses pra ser, pô, não vai me chamar não? Tá bom, deixa ele só. Entendeu? Mas, brincadeira à parte, é importante isso. Entendeu? E ver e fazer parte desse crescimento, fazer parte da conquista de cada um que convive com a gente. Eu tenho amigos que, pô, que eu dou oportunidades assim, inimagináveis. Falo, cara, não posso não, vai lá. Faz aí. E graças a Deus, tá? O que não me incomoda é o cara crescer e eu ficar olhando. O contra-cheque me fazia isso, eu ficava feliz quando eu via. A hora que me incomodou, eu falei assim, porra, não vou ficar aqui. Porque eu não posso ter esse sentimento, tipo assim, caramba, olha só, vou ficar com raiva de você tá vencendo? Eu tenho que ficar feliz, pô. E se você não olhar pra trás e não falar nada? Beleza. Vai ser 1, 2, na terceira vez eu falo assim, opa, peraí. Não é bem assim, porque eu não quero louros, não quero fogos, nada disso. O que eu quero é passar nesse mundo aqui contribuindo para alguma coisa. Se isso der certo, e beleza. Com certeza tem dado certo, somos 2 provas vivas disso. Todos os nossos episódios, todas as pessoas que passaram por aqui, a gente sempre diz que voltarão, porque se eu te pedisse para falar sobre o processo do trabalho, Eduardo, resume para mim o processo do trabalho, talvez em 40 minutos você conseguiria resumir e acabou. Uhum. Só que você não tá aqui para nos dar uma aula, você tá aqui, acaba sendo uma aula de vida. Mas a gente busca desde o primeiro episódio contar esse lado humano da pessoa. E sempre vão ter histórias para contar, boas, ruins, desafios, conquistas. E com certeza é porque de fato o tempo nos limita, mas teremos outras oportunidades de ouvir, de aprender com você sobre vida. Você citou um ponto muito importante, isso acaba sendo um pouco clichê pra gente, de que a educação ninguém tira. E pra gente, eu e Léo, que somos mais jovens e estamos, como é que eu vou dizer, começando a desfrutar do poder da educação de fato, porque nos dedicar a estudar tem mudado nossas vidas, a gente começa a perceber que esses ensinamentos são de fato a realidade. Meu pai fala isso pra mim todo dia.
todo dia, se eu estiver sentado estudando e ele passar por mim, ele vai falar que é isso. Continua, porque isso aqui ninguém vai te tirar. O seu relógio, seu carro, seu celular vão te roubar e acabou. Mas isso aqui ninguém vai te tirar. E só isso aqui vai te levar onde nenhuma outra coisa vai levar. Exatamente. E isso acontece muito. E é de fato difícil colocar em palavras o que isso tem transformado tudo isso pra gente. Ouvir de você que nos ensinou bastante coisa. Agora falando da parte técnica, foi nosso professor. Ouvir de você que é uma honra estar aqui, que você se sente de fato honrado por estar fazendo parte disso, engrandece muito. Então, como a gente já tá no final, eu fico com o meu agradecimento a você por ter compartilhado com a gente, por ter mostrado esse lado que ninguém conhecia do Eduardo. Pelo menos os alunos não conheciam do Eduardo. Conhece. No final conhece. Não que conheciam do Eduardo, Acho até que alguns alunos vão se surpreender de assistir, porque alguns alunos ainda até saíram da faculdade com essa imagem sua. Ah, sim, na tua turma tinha uma galera lá que era... bastante. Eu falo isso usando a nossa turma como exemplo. Jackson, Camilo, pra ver como é que eu lembro os nomes. Ó. Adorava todo mundo ali, mas... Tiveram essa imagem e que, mais uma vez, a gente concluiu nosso objetivo de episódio de que humanizar a pessoa. O profissional, na verdade. Então, eu te agradeço até por ter compartilhado dessa forma, de uma maneira tão pessoal com a gente. Acredito que você não deva ficar tão à vontade assim em todos os ambientes e acabou ficando com a gente. Então agradeço. Fica o convite para uma próxima. Vou fazer. Quando você tiver à vontade, tiver história para contar, você terão outras. E só finalizando um ponto que você citou, que foi nessa sua resposta, que foi para mim, e você citou esse amigo como exemplo, que você faltava alguma coisa ainda que você não sabia o que era. E acho que a gente vive nessa busca de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Cada um tem esse seu pontinho do quebra-cabeça que nunca acha. E a gente aqui vem descobrindo que isso aqui é o que faltava pra gente. Meses atrás a gente não imaginava estar sentado numa mesa fazendo um programa entrevistando pessoas. E a cada semana a gente descobre que é isso aqui que a gente tinha que estar fazendo. O Léo, enfim, ele cita que recebe ligações de madrugada. A gente passa a madrugada debatendo o projeto, colocando isso pra frente. Você faz... E agora eu falo pra você que você faz parte disso. Com certeza faz parte disso. Fazia antes e agora faz mais ainda. Então, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, cara. Eu deixando a minha mensagem, cara, você é demais. Você é demais. Você, como já foi até falado aqui, você deu aula com meu pai, você conheceu meu pai, você foi amigo da minha tia. Então, assim, eu sempre ouvi do Eduardo. O Eduardo é um paizão. Pode falar com o Eduardo, que o Eduardo vai te ajudar, que o Eduardo ajuda todo mundo. Você falou sobre, sabe, falou de mim. E isso vai me lembrando muita coisa, porque, porra, cara, eu também sempre ouvi que se eu não fosse educação, não seria nada. É verdade. Eu sempre ouvi que se eu não tivesse garra, ninguém teria por mim. Eu sempre ouvi essas coisas assim. Então, ouvir de um cara que é meu amigo, que sabe toda a minha história, conhece toda a minha trajetória, e ouvir, porra, que eu sou um talento, ouvir que eu era diferente. E mesmo assim, mas também me deixando com o pé no chão, porque, como o Matheus falou, a gente não tem noção da grandiosidade das coisas, e é bom não ter. Porque se tiver, a gente se ilude. Aí viram... Mas, cara, poxa, eu te agradeço muito pelas palavras. Eu tava aqui, a câmera não captou, mas eu tô o tempo inteiro aqui me segurando pra não chorar. Porque eu fico assim, não, eu tenho que ser... eu tenho que manter a imagem do Berém. Mantém. E você me falou um negócio, quando eu te fiz o convite, que vale citar agora, que eu falei assim, não, Eduardo, fica tranquilo, que não é pra falar sobre direito. Aí você falou assim pra mim, mas se fosse pra falar sobre direito, eu estaria muito mais tranquilo. Porque se fosse pra falar do que eu sei, agora falar de mim, sabe, falar de quem sou eu, e realmente é difícil. Porque quando falam de mim, eu tô em frente à câmera, também me dá uma vontade de chorar absurda. Cara, muito obrigado por tudo, pelas suas palavras, pelo que você passou aqui. A sua história, apesar de ser a história de muitos brasileiros, e de muitas pessoas ao redor do mundo todo. Cara, é uma história muito diferente a ser contada,
E é uma história muito específica, então é muito bom ouvir histórias de pessoas que passaram pelo que você passou e hoje, porra, alcançaram sucesso, lutaram pra caramba, imagino como foi. Imagino tanto de coisa que você já teve que ouvir. Eu não tive, poxa, 1/3 desse tipo de história. Eu também já tive que ouvir tanta coisa. Matheus também já teve que ouvir tanta coisa. A gente já foi desacreditado também por tanta gente, até com isso daqui. Sim. Até com o projeto. Caramba. Com o podcast, a gente já foi desacreditado por tanta gente. Eu falando por mim, e foi uma coisa aqui que eu lembrei depois que você falou. Quantas vezes eu já ouvi que filho de mãe sozinha ou entraria pro tráfico ou Exatamente. começaria a usar droga. Quantas vezes que não ia dar em nada. Olha o discurso Eu não machista. seria nada. Que o Léo não seria nada, porque ele não tem um pai Não tem um pra pai, criar, pra dar limite. Então ele não vai ser nada. Pô, então quantas vezes já desacreditaram de mim também? Exatamente. Do nosso projeto aqui, quantas vezes já desacreditaram, cara? Mas a gente segue na luta, a gente segue aqui. E eu, cara, te agradeço muito por todo o episódio e por todas as histórias e por tudo, de vida também, por ser nosso amigo, por estar aqui com a gente. É um prazer, cara. Prazer de verdade. Um adendo aí em relação à turma, né? O professor Durão e tal. É porque nunca foi fácil pra mim, né? Tudo que eu conquistei na garra ali. E assim, tem que ter um ponto de seriedade, tem que ter um ponto de cobrança, tem que ter um ponto de perfil do que não dá pra ser o Eduardo, porra, da praia, entendeu? Você tem que fazer uma coisa séria em algum momento da vida, né? Então, se aquele professor lá que, pô, deixou marcado que, ó, ali é a linha dura, isso é muito bom. Porque o cara já vai preparado para ele saber o que vai encontrar pela frente. Entendeu? Então, no desafio que vocês tiveram, quando o cara falou assim, porra, vai dar ruim, não é isso, não é aquilo outro. Esse você já sabia. E depois chegou a ficar até fácil. Né? Que você fala assim, pô, falar que eu não podia tanto, era tão ruim assim, e agora eu tô aqui, ó. Tá entendendo? Então, isso é muito bom. Isso é muito legal, porque você acaba entendendo que se você entende o teu inimigo, se você entende o teu obstáculo, pô, tu consegue transpor. E aí vocês estão conseguindo, isso é muito bom. É isso. Valeu? Agradeço. Obrigado. Agradecer e falar obrigado Vamos ficar no ping-pong assim, aqui. verdade. Então, agora a gente agradece a Mas audiência das agradece por pessoas. fim. Melhor E acabar. até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Valeu, gente.